Em 3, 2, 1. Fala, seus missionários de ponto turístico. Eu sou o João Marcon. Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. Mais um. Pra glória de Deus. Diogo. Gostei da saudação, João. Gostou, né, E Diogo? tem a ver com o episódio, hein? Tem, claro. Hoje você veio afiado, hein, João? Que é isso. Preparado, bem pensando. Você acha que você veio de Cuiabá aqui para brincar? Não, você não veio. Gostei dessa camisa, hein, João? Gola alta. Karina tá aí. aí. Pra Gramados com ela. Karina tá investindo, hein, papai? Ixi, essa camisa tem história. Nem me lembro. Nem vamos lembrar disso. Deixa no card aí. Deixa no card. E antes de a gente apresentar o nosso convidado, que vocês já sabem quem é, vocês viram a thumb, viram o título do vídeo, né? Mas a gente faz esse suspense, né? Faz parte Esse suspense gospel do MJCast. Mas eu quero agradecer você. Se você é novo aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, já compartilha esse episódio com mais alguém e no final a gente vai pensar numa hashtag para saber se você acompanhou o episódio inteiro. Você vai deixar lá a sua hashtag nos comentários pra gente ver se você acompanhou até o final. E agradecer a galera que patrocina esse episódio, não só o episódio, mas o MJCast em si, né? Agradecer a galera do Gente Boa. Se você é de Londrina ou região, vai fazer sua célula, grupo de crescimento, PG, GC, que for ajuntamento aí de crente ou não crente também, melhor lugar para você pedir salgado em Londrina ou região é o Gente Boa. Vai aqui na descrição, fala com o Neto, com o Rafa, tem centro de salgado, tem churros, sabe aquele mini churros, doce de leite, você gosta, João? Opa, bom demais. Bom demais. Explode na boca. Nossa, nesse friozinho que tá fazendo em Londrina, né? Eita, então vai lá na descrição e pede seu alimento lá que você vai ser abençoado. Quem mais patrocina a gente, João? Fala aí. Que isso, hein? O nosso amigo, a gente tem que falar dele. Então fala dele. Já que você que produziu, né? Você rodou a arte, então fala aí. Gente, esses quadros novos do MJCast aí, a primeira vez. Uma palma de salmas aí, peraí. Vai lá, produção. Olha que coisa mais linda, que foi nosso amigo Grilo, cadê? Aqui, ó, Grilo 043. @Grilo043, que é o Arthur. Ele faz essas artes aí, ele é um pichador. Eita! Não, é grafiteiro. Grafiteiro, né? Então ele é um grafiteiro, ele fez o grafite lá da empresa, fez uma parede lá gigante, coisa mais linda. Então se você precisar de serviços como o dele, de grafite... Aqui, ó, o arroba dele pra falar certinho pra galera. Vai estar na descrição, mas vamos falar. @grilado.043. Cara, o cara é brabo. Brabo. Vai no Insta dele pra vocês verem lá que tem muita coisa massa. E vai, continua, Gil. Foi mal, te cortei. E então se você precisar também pra sua empresa, depois que a gente colocou lá na empresa uma parede inteira, toda de grafite, o povo para lá pra perguntar, pedir telefone. Então chama muita atenção. Tem empresas de restaurantes que não nos patrocinam, mas que também usa essa tática de pôr grafite chama a atenção. E tal. O Jerônimo é um deles, por exemplo. E o melhor de tudo, ele é nosso irmão em Cristo. Nosso irmão em Cristo. Da Igreja Batista da Glória, né? Batista da Glória. Então, grafiteiro inclusive, crente. queremos ele aqui um dia aqui para conversar com a gente. Mas enquanto esse tempo não chega, manda mensagem lá para ele, contrata o serviço do Arthur. Ele fez de muito bom grado aqui pra gente. Personalizado, né? Personalizado. Então ele fez só pro MJCast. As primeiras versões eram parecidas, né? Com esses três, ele fez uma versão de grafite. E quem fez os quadros foi a Logos Decor, que também você pode aí unir o útil ao agradável e entrar lá na Logos Decor e comprar os quadros do Arthur, tá bom? Fechou. Tamo junto, é isso aí. Sign Logos Comunicação Visual também. É isso. E eu tenho um quadro da Logos Decor, né, João? Que eu ganhei no sorteio aqui, né? Tem, vou comprar, você tem que casar antes, né? Ah, meu apartamento vai ter um quadro da Logos Decor. Mas então o que você gosta de chamar depois? A vinheta de milhões. Ah, moleque, vinheta rodada. Posso apresentar o nosso convidado? Vai que é tudo. Então, uma salva de palmas pra ele, Paulo Feneman. Paulo, foi mal aí pela demora pra te apresentar, né? Pior que Milton Neves aqui, né? Mais patrocínio que não sei o quê. Mas seja muito bem-vindo. Tem que valorizar quem ajuda. Valorizar quem ajuda, quem investe, né? Aí. Depois a MIAF vai começar também a patrocinar o MJI. Se você falar qualquer coisa atrás, que a gente já corta pra um produto também. Né? Tô preocupado. Igual nos Jequiti da vida. Mas, Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Se apresenta brevemente pra galera, depois a gente entra na sua história, ministério. Não, beleza. Não, uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui nesse lugar, porque é uma parceria com essa igreja já de muito tempo. Sou Paulo, não tem muito o que falar, sou Paulo. Mais importante, sou casado com a Patrícia, sou pai do Felipe e da Gabriela. E nos últimos 25 anos tenho servido como missionário, especificamente com projetos na África. Cara, o cara é bravo. Pouca história, hein? Pouca história, hein?
Ele tá dando aula pra minha esposa. Pra sua esposa? É verdade. A Karina, aquela que ela falou assim que você vai lembrar porque ela come frango de garfo. Ela é a única. A única. Ela teve alguma pergunta que ele fez. A gente deu uma aula sobre contextualização e a gente estava falando, olha, diferentes povos, diferentes culturas se alimentam de diferentes formas. Então, por exemplo, frango. Né? Tem gente que come frango com a mão, tem gente que gosta do garfinho ali. E só ela que come com o garfo. Pra contrastar com o João, porque o João... Vixe, como você corta a pizza pra nós quando você vai... Eu ponho a mão na pizza dos caras e puxo. Se você quiser comer uma pizza com o João, você vai ficar sabendo disso. E eu que nem corto, como ela inteira, mas é mais fácil. Eu também. Eita, a fome tá pegando, hein? Mas, Paulo, vamos começar lá do início. A gente fala aqui no MJCast, pergunta pros nossos convidados se eles são nascidos no berço El Shaddai. O famoso berço cristão, com cedro do Líbano, né? Nossa, Gil, tá evoluindo esse tá berço, evoluindo. Mas conta pra nós aí. Então, essa é uma boa pergunta, porque sim, eu nasci num lar cristão. Isso não significava que eu era um cristão. Entendi. Né? Sim, não, eu nasci desde aí avós paternos, avós maternos, é uma família que sempre esteve dentro da igreja, então eu cresci já dentro do ambiente da igreja e tal, eu brinco que eu quase cresci na igreja. Literalmente. Literalmente. E o que aconteceu foi o seguinte, eu vivi ali dos primeiros anos de vida, que eu me lembro assim, até os 14, 15 anos, então, dentro da igreja, levado pelos pais e tudo mais. E aí, um pouquinho ali dos 16 para 17 anos, teve aí umas turbulenciazinhas. Entendi. Né? Assim, nada muito diferente, mas essa é a grande questão. A gente vai acabar entrando nesse assunto daqui a pouco, mas um encontro real mesmo com Jesus foi junto com o meu chamado missionário. Legal. E essa foi eu acho que assim, a grande questão para mim, porque a gente recebeu um grupo de missionários lá na nossa igreja e tal, e eles contando, não, porque a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo aquilo e tal. E aí eu falei assim, tá aí, esse negócio aí é interessante, eu acho que eu quero ser missionário. Nossa, e eu coloquei isso na cabeça. Nunca tinha nem passado pela cabeça. Não. Aliás, mesmo quando eu disse eu quero ser missionário, eu não tinha ideia do que significava, né? Mas eu olhei tudo aquilo, eles contando, eles falando, eu falei, pô, esse negócio aí é legal, eu quero ser missionário. Naquela noite, porque isso foi num culto, naquela noite eu cheguei em casa e fiz uma oração. Falei assim, Deus, eu não sei exatamente o que isso significa, mas eu quero ser um missionário. E aí, bom, para um presbiteriano, quando Deus fala, o mundo sacode, né? E aí eu senti claramente Deus falando assim, pô, legal, você quer ser missionário? Puxa vida, mas primeiro você tem que ser crente. Eita, veio forte. Então primeiro você tem que viver uma vida que realmente glorifique meu nome. E aí eu me dei conta, né? Eu estava na igreja, eu participava da igreja, mas minha vida não refletia realmente a Cristo. Entendi. E aí eu brinco, né? Que eu aceitei Jesus no mesmo dia que eu falei para Jesus que eu queria ser missionário. Rapaz, né? E sozinho lá no meu quarto. E quantos anos Paulo tinha mais ou menos, você lembra? 15 para 16, alguma coisa assim. Todo esse tempo ali na igreja ali que vocês... Foi nesse dia... eu já devia ter ido lá para frente aceitar Jesus umas 500 vezes. Né? Mas nesse dia foi uma coisa muito real, assim, muito, muito pontual. Então, foi aí que deu o start. Virou a chave. Virou a chave. E aí eu entendi, falei assim, não... Eu preciso ter uma vida, independente de ser missionário, eu preciso ter uma vida que realmente reflita o caráter de Jesus. Entendi. E naquela noite eu fiz essa oração para que isso realmente acontecesse. Nesse meio tempo te passou outra coisa na cabeça? Tipo assim, de ter o desejo de ser missionário e realmente ser... Veio outras propostas nesse caminho? Não, então, é que a história não é curta, né? Eu só fui me tornar missionário, vamos dizer assim. Missionário, eu tô falando daquela figura que vai servir um contexto diferente e tudo mais. Porque tem essa história, mas todo mundo é missionário? Eu não acredito assim, depois a gente pode falar sobre isso, mas... Quero saber. Mas assim, aí quando isso aconteceu, eu fui falar com o meu pastor. E eu falei assim, pastor... Eu quero ser missionário. Me manda para a missão, falei o nome da missão. Aí ele falou assim, pô, você quer ser missionário? Pô, legal. Não, mas missionário não é quem vai para a missão X ou Y. Missionário é quem fala de Jesus onde Jesus não é conhecido.
A nossa igreja está começando um trabalho ali na favela, tinha uma favela perto da igreja, e você vai lá, você vai falar de Jesus, você vai ser missionário. Conhece o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, eu fui, comecei o trabalho lá, depois de alguns anos, quase 20, talvez um pouquinho menos, uns 2, 3 anos, eu falei assim, quer saber, eu não quero mais ser missionário, eu quero ser pastor. Porque, pô, pastor é mais, né? Falei, pô, eu quero ser pastor. Presença. Falei, cheguei pro meu pastor, falei, pastor, então, não quero mais ser missionário, quero ser pastor, me manda pro seminário. Aí ele falou assim pra mim, então, só tem uma questão, adivinha? Pastor não é quem vai pro seminário, pastor é quem cuida de ovelha. Então, ó, os adolescentes estão sem ninguém, sem liderança, sem alguém que caminhe com eles, sem alguém que cuide deles. Você vai ser o líder deles, você vai ser o pastor deles. Olha só que beleza, adolescente. Caramba, hein? Aí faz vontade de desistir de ser pastor. Vamos ser missionário. Aí passou mais alguns anos. Nessa época, eu já estava na faculdade de desenho industrial. Eu estava fazendo comunicação visual e tudo mais. Hoje é o famoso design gráfico. Na minha época ainda não era. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais ser pastor, eu quero ser rico. É isso que os adolescentes fazem com a sua cabeça. Eu quero ser rico, então agora eu vou trabalhar. E eu trabalhei, na verdade, quase 10 anos na área de comunicação. Olha aí, falando nisso, hein? Que lá, propaganda boa. Os caras são bons. Logo nova aí, né? E aí eu trabalhei alguns anos com isso. E foi nesse meio tempo que eu conheci a organização que eu trabalho agora, que é a MIAF. Rapaz. Porque eu trabalhava com comunicação, a MIAF tinha vindo para Londrina, o escritório dela tinha mudado para cá, isso em 98. E aí tínhamos um amigo, MIAF e eu tínhamos uma amiga em comum. E essa amiga disse assim, pô, Paulo, você gosta de missões, você é apaixonado por Jesus, eu já vi você falando que já no passado quis ser missionário, olha lá o gancho. Então, tem essa organização aí, eles não têm nada de comunicação, eles não têm site, eles não têm impresso, naquela época ainda se fazia muito impresso. Cancelaria, né? O que era comunicação visual naquela época? Tava começando a ter alguns sites, né, de internet e tal, e era tudo impresso. A papelaria, né? Era papelaria, era tudo impresso, tudo. Não tinha nada de mídia digital, absolutamente nada. Rede social era o ICQ e olha lá. Vocês são novos, vocês nem sabem o que é ICQ. E a empresa nem usava muito, era mais pessoal. Não, era muito mais pessoal. E aí, então, eu fui pra lá e comecei a ajudar como voluntário. Fiquei 2 anos como voluntário, 98, 99. Em 2000, eu entendi que Deus estava me chamando para servir de tempo integral. E aí, então, eu comecei a trabalhar na área de comunicação, no departamento de comunicação da missão, como missionário daí. Entendi. Nossa. Nessa fase, você não tinha conhecido sua esposa? Eu já estava casado, já. Já estava casado? Então tem uma história boa pra gente entender, entender. Não, eu já estava casado. Eu casei exatamente em 2000. E aí a gente fez um acordo, aliás, tem essa história que a gente fez um acordo, né? Eu falei assim, amor, pô, imagina, a gente tinha acabado de casar, né? Eu falei assim, então, a gente precisa resolver essa parada aqui, porque eu vou ser missionário, mas eu preciso de alguém que seja mantenedor. Então você vai ser mantenedor e eu vou ser missionário. Não, ela ainda continuou trabalhando uns 2, 3 anos ainda. Em 2004, eu recebi o convite para me tornar diretor da missão. Entendi. E aí eu falei pra ela, agora não rola, agora eu preciso de você perto de mim. E aí ela também parou de dar aula, saiu do trabalho dela. Então, ela é formada em letras, professora de português e inglês, eu formado em desenho industrial. Que legal. Bom, também me formei em teologia, obviamente, né? Aí ela saiu e aí ali 2005, 2006, na verdade, a gente começa como casal a servir junto. Já tínhamos um filho, o Felipe já tinha nascido com a MIAF, exatamente. E como que vocês se conheceram, casal? A gente conta então, a gente pulou um pouco, mas conta a história do casal, então. Volta a fita. Rebobinar aí. Nessa mesma igreja que aconteceu todo esse rolê aí que eu falei, de chamado, de era a primeira EPI? Não era. Era a Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Aeroporto, na época. Eu estava lá. Foi a primeira igreja que minha família, quando chegou em Londrina, começou a participar. Você não era daqui, né? Eu vim de Foz do Iguaçu pra cá. Estamos voltando. Nascido em berço, é o Shaddai de Foz do Iguaçu. De trás pra frente.
Cara, a história com a Patrícia é engraçada. Eu peguei tem gente que não sabe o que é ônibus, né? Tem um sistema de transporte. Alguns Geralds aí que estão assistindo. Tem um sistema de transporte que chama ônibus. E eu tava dentro do ônibus, vindo do centro ali pro Jardim Califórnia. Cara, se eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, cara, eu vi uma menina naquele ônibus, eu falei assim, meu Deus O ônibus do andou céu. em câmera lenta, né? Cara, é assim, sabe aqueles filmes que de repente para tudo e começa a brilhar, assim e tal. Falei, caraca, meu, que menina linda. Falei, pô, é esse tipo de menina que eu queria namorar. Esse tipo de menina bonita. E aí eu fui vendo, assim, né? Aí quando eu cheguei no pé dela, cara, deu um desgosto, porque ela tava com um sapatinho meio dockside, azul e branco. Falei, não tá ornando esse negócio. Ou o designer gráfico. Verdade. Não tá muito ornando e tal. Mas beleza, aí eu desci, fui fazer o que eu tinha que fazer e tal. Isso era uma quarta-feira. Não me pergunta o dia nem o ano, eu sei, não me pergunta o dia. Era uma quarta-feira. Lá vai mais uma história. Eu sou baterista. Aí, ó. Cheguei na igreja, atrasado. Normal. Claro. Normal. Domingo de manhã, pra tocar. Cheguei tudo apavorado, entrei pela porta de trás. Graças a Deus a bateria ficava perto da porta, assim. Cheguei e tal, subi, arrumei as coisas. Vamos começar o culto, vamos começar. Comecei a tocar, meio cabisbaixo, assim, olhando na direção dos bancos, assim, dos pés. Aí adivinha que eu vi? O dockside. Um dockside azul e branco. A hora que eu subi os olhos, era a menina do ônibus. Aí, claro, assim, né? Já fui lá, me apresentei, né? Falei assim, tudo bem, como vai? Sou Paulo, se precisar de alguma coisa, estou aí. Você é nova por aqui. Já levei ela pra casa dela naquele dia, acompanhei ela na casa dela. É rápido, hein? Não, isso aí Pode dar bobeira. E, cara, aí a gente começou uma amizade e alguns anos depois a gente começou a namorar. E ela já era da alguns igreja? Anos, não, alguns meses depois a gente começou a namorar. Ela tinha se convertido numa igreja em Rancharia. E o mesmo esquema, ela estava se mudando para Londrina, era o primeiro dia que ela estava visitando uma igreja. Já encontrou o baterista. O baterista, cabeludo na época. Foi escorrendo. Desceu, né? Caiu, mudou, inverteu. Então, foi assim que eu conheci ela. Esse rolê que eu falei que a gente trabalhou nessa favela, a gente trabalhou junto lá, servimos junto com o Ministério Infantil, evangelizando crianças. Adolescente também? Então você já estava mais Também, ela sempre foi me acompanhando com tudo isso. Então nós crescemos, na verdade, em termos de adolescência, juventude e vida adulta, trabalhando junto, servindo junto na igreja, liderando adolescentes junto e assim, tudo a gente foi fazendo junto. E ela sempre soube do seu chamado? Ela sabia, e ela teve um papel muito importante, porque quando foi esse esquema que eu falei assim, eu acho que eu vou deixar a minha empresa, vou deixar tudo o que eu estou fazendo para servir integralmente, eu fui, obviamente, estava casado, eu falei assim, o que você acha? Ela falou assim, não foi para isso que a gente orou a vida toda? Eu falei, eita. Caramba, vai. Aí eu falei, então vamos, porque é isso que Deus está direcionando. E aí começamos, e estamos até hoje. Ela serve lá também no escritório, ela cuida de toda a parte de treinamento, de envio de missionários, de cuidado dos missionários. E lá se vão 20 anos, já quase 20 anos como líder da missão aqui no Brasil. Eu tenho uma amiga nossa que eu acho que trabalhou com vocês numa época, a Flaviane. Trabalhou. Na comunicação, inclusive, sim, né? Ela foi nossa estagiária lá. Ela falava pra mim. Tudo que dava de errado no Instagram era culpa da estagiária. Brincadeira, Flaviane. A mãe dela assídua aqui no MJCast. Nossa fã. A Flaviane foi uma benção. Eu fiquei super feliz quando ela falou, tô indo lá pra Floripa, vou fazer o treinamento lá da F-Hop e tal. Fiquei bem feliz. A Flavinha é nossa parça. E ela é daqui, né? É daqui ainda, né? Tá emprestado. Brincadeira, mas a Flavinha é parceira. Um beijo, Flavinha, se estiver assistindo aí. Ô, Paulo, mas então voltando pra sua história. Aí teve esse momento de ir pra missão, né? E como que foi pra você? Tipo assim, porque você tinha a sua empresa já? Eu já tinha minha empresa. E imagino que não foi fácil essa decisão, né? Como que... Foi um aprendizado, né? Eu acho que foi assim, tentar andar passo a passo. Eu até falei esses dias sobre isso, que às vezes a gente quer todas as respostas. Boa parte da nossa indecisão
algumas vezes é porque a gente quer todas as respostas. Cara, a gente não vai ter toda a resposta. Então você tem que ir andando de acordo com o que você vai se revelando a você. Então a gente foi andando, foi caminhando. Né? Então, por exemplo, a gente sabia que não dava para nós dois abandonarmos tudo num primeiro momento, senão nossa casa ia ruir. Né? Nós sabíamos que a gente precisava do apoio da igreja. Nessa época eu já estava na primeira IPI. Eu me lembro quando eu fui conversar com o pastor Messias lá. Já esteve aqui. Ah, que legal. Fui conversar com ele e ele falou assim: não, meu filho, nós vamos ajudá-lo. Aquele jeito e tal. E aí, então foi uma construção. Né? E mesmo hoje, eu acho que a caminhada missionária ela é uma construção. Você não tem todas as respostas, você não tem toda a revelação, você não sabe o que vai acontecer lá no final. Então você vai caminhando e vai se ajustando e se adaptando, e foi isso que foi acontecendo. Aos poucos. Os primeiros 12, 18 meses foi até relativamente tranquilo. Financeiramente, por exemplo, falando. Entendi. Porque eu tinha clientes que eu já tinha atendido, e tava só já recebendo. tinha entregue o trabalho e estava recebendo. Né? Depois disso foi um processo de aprender a viver por fé mesmo, porque aí não tem salário no final do mês. Entendi. Não tem, aí a gente conta hoje, até hoje, quer dizer, já são 24 anos praticamente, com igrejas, com pessoas que nos apoiam como qualquer outro missionário aqui ou na África ou em outro lugar. Então, foi uma caminhada aí de aprendizado. E assim, tem alguma experiência assim, financeira que você lembra especificamente, assim, nossa, se não fosse um milagre, cara, esse mês ia tudo tem muita, mas tem uma que eu gosto muito. Eu fui pregar numa igreja aqui em Londrina, uma igreja pequenininha, acho que tinha, sei lá, 20, 30 membros, uma igreja bem num bairro e tal. E, cara, aí assim, eu prego na igreja de 30 como eu prego na igreja de 3.000 sem problema nenhum. E eu fui e tal, preguei. Terminou o culto, uma senhora veio com um envelopinho e falou assim: ô, meu irmão, tem aqui uma ofertinha para você e tal. Eu falei: obrigado, tal, não sei o que. E fui embora. Sabe, domingo à noite, depois do culto, você chega em casa com aquela larica, aquela fome, você fala: meu Deus do céu, preciso comer alguma coisa. E aí, por algum motivo, você abre a geladeira, você fala assim: não tem nada aqui. Tal. Eu falei: pô, vamos pedir uma pizza. Falei: Patrícia, vamos pedir uma pizza? Era só nós dois, a gente não tinha o Felipe ainda. Daí ela falou assim: vamos, aí vamos ver se a gente tem dinheiro. Cara, não tinha dinheiro, mano. Nossa. Não tinha dinheiro. Falei: caramba, meu, putz, que vontade de comer uma pizza. Aí eu lembrei. Falei: não, mas tem aquela ofertinha lá, tal. Abri. Cara, tinha R$17,90. Na época que uma pizza margarita com a entrega custava R$17,90. Exatamente, cara. Certinho. Então, assim, essa ideia de que Deus realmente cuida e Deus realmente sustenta é algo muito real, muito presente. Eu tenho vivenciado isso, nós temos vivenciado isso na nossa caminhada. E como eu trabalho enviando missionários, eu tenho vivenciado isso na vida de outros missionários. Entendi. Eu tenho visto outros missionários, muitas vezes, experimentando isso. Tem história. Vou contar mais uma. Fui convidado para... Bom, um dia a gente tá andando aqui em Londrina e tal, eu tinha uma Palio Weekend verde, velha, ruim. E um dia a gente andando e tal, e claro, você fica falando, pô, precisamos pensar em trocar de carro e tal. E você tem um filho pequeno que fica só esponjinha, só ouvindo, né? Cara, aí passou assim do nosso lado uma Palio Weekend prata, esse modelo mais novo e tal. O Felipe virou, acho que ele tinha uns 5, 6 anos talvez, falou: pai, ó, esse é o carro que Deus vai dar pra gente. Rapaz. Tá bom, valeu, moleque, fica quieto aí. E beleza, continuei e tal. Aí recebi um convite para ir pregar numa igreja em São Paulo. E aí, preguei e tal, o pastor tava meio bravo comigo: pô, você tinha que ter trazido tua família e tal. Eu falei: pastor, não dá para trazer a família. Meu carro não aguenta uma viagem para São Paulo. É muito arriscado colocar minha família no carro para esse tipo de viagem, tal. Tá bom, não sei o quê. Aí preguei sexta, preguei sábado, preguei domingo de manhã, preguei domingo à noite. Chegou no domingo à noite. Terminei de pregar, o pastor pegou o microfone e falou assim: irmãos, Paulo tá aqui. Vocês ouviram o ministério dele, o que ele tem feito, como Deus tem usado a MIAF para alcançar diferentes nações na África e tudo mais. É o seguinte:
Paulo não trouxe a família porque o carro dele não tem condições. E eu acho muito justo se a gente, como igreja, a gente pudesse abençoar a vida do Paulo e dar um carro para ele. Caramba. Eu já tinha ouvido, lido todos os testemunhos e histórias sobre isso, mas nunca tinha acontecido comigo. Cara, eu falei, caraca, mano. Daí tal, os irmãos concordam, tal, amém, glória a Deus. Falei, beleza. Aí terminou, fomos pro gabinete pastoral conversar. O pastor falou assim: ó, chega lá em Londrina, vê um carro que seja adequado para você. E aí você me liga e a igreja vai te ajudar a comprar um carro. Tá bom. Cara, a gente é crente bully, né? De pouca fé, né? De pouca fé. Aí eu voltei, fiquei na minha, não falei nada. Passou uma semana e pouquinho. Cara, o pastor ligou pra mim, pistola da vida, cara. De lá? Falou assim: meu irmão, você tá achando que eu sou o quê? Que eu tô brincando? Você tem hoje até às 6 da tarde para me apresentar um carro e um valor, senão você não vai receber essa bênção que a igreja está disposta a te ajudar. Eita, rapaz. Eita, mano. Que intimada boa, né? Aí eu liguei para um amigo meu, que tem uma garagem, um estacionamento, expliquei, falei, mano, é crente, então ele ia entender Entendi. Falei, cara, a situação é essa. Ele falou, Paulo, acho que acabou de chegar aqui o teu carro, vem para cá. Fui para lá. Ele falou assim, ó, chegou um carro aqui para vender e tal, é um carro bom, um carro mais novo, tá muito bom esse carro, tá, eu vou te fazer um preço legal, pega o teu no negócio, e aí então a diferença vai ser X, você fala com a igreja. Falei, tá, e cadê o carro? Adivinha? Weekend prata. Era uma Palio Weekend prata, mano. Rapaz, você lembrou na hora. Ah, meu, arrepiei na hora. Falei, cara, eu tenho um filho que tem mais fé que ele. E profético. E foi um testemunho muito legal. Até pra ele foi um testemunho muito legal. Até vai hoje. Levar isso aí. E aí liguei pro pastor, né? Falei, então, pastor, maior vergonha. Falei, não, pastor, então é tanto. Tá bom, meu irmão, pra onde que eu mando o dinheiro? Aí, ô fulano, dá o número da conta aí. O cara mandou o dinheiro. E eu saí de carro novo. Novo não, saí com um carro mais novo do que... né? É, novo pra você. Então tem muitas histórias. Tem muitas histórias assim, de pequenas coisas. Isso que eu falo, né? Às vezes a gente fica muito focado no carro e tal. Pô, mas a pizza, mano, marcou, foi providencial. Não, e o legal são os detalhes, né? Tipo, o valor exato que você precisava, né? Então tem bastante, assim. A cada dia, eu acho que cada dia, cada momento, Deus vai surpreendendo a gente, né? Nessas histórias de como ele cuida da gente. Né? Eu acho que a grande questão é o que Paulo vai falar. Ó, eu sei viver, seja na fartura, quando eu tenho em abundância, mas eu sei viver quando a abundância não está tão grande assim, quando a coisa não está caminhando. Eu acho que esse processo é onde a gente mede também a fidelidade, a nossa fidelidade para com Deus. Porque eu percebo, por exemplo, muitos missionários ou muitas pessoas querendo ser missionário, mas elas colocam imposições para Deus, ou elas colocam uma lista de situações. Deus, eu vou ser missionário, mas né, eu quero isso, checklist, eu quero isso, eu quero... E com Deus não funciona assim. Né? Só a gente lembrar, né? Atos 1:8, quando Jesus diz lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha ali é mártire. Ou seja, vocês darão a vida pelo testemunho. Opa, caramba, tem alguma coisa errada aí. Então eu não faço lista de exigências para Deus. É entrega, né? Falar, Deus, eu vou para a África, mas eu quero uma Land Rover, eu quero morar numa casa com um painel solar. Porque, safarizinho por ano. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho que não é bem assim. Deus cuida dos seus, não tenho dúvida disso. Mas necessariamente o cuidado de Deus não é aquilo que eu planejo, aquilo que eu espero, né? É muito a música do Sola, né? O Senhor é meu pastor e aquilo que eu não tenho porque eu não preciso. Sim. Então isso é... sensacional. Forte. Rapaz. Paulo, a gente citou já bastante, né? A MIAF, falamos desde o começo do episódio. Se você quiser explicar o que é a MIAF, né? E também falar desse processo que você entrou como... vamos dizer assim, um designer ali, alguém para cuidar da comunicação da MIAF, como que foi esse processo para se tornar diretor que você é hoje, né?
Não, o processo foi assim, Paulo, não tem ninguém disponível, todo mundo tá lá na África, então vai você mesmo. Só tem tu, vai tu mesmo. Então, a MIAF, Missão para o Interior da África, ela é uma organização internacional, ela está trabalhando no continente africano. O ano que vem nós completamos 130 anos. Rapaz. 130. O primeiro missionário da MIAF chegou na África em 1895. Meu Deus do céu. Aí você pode imaginar o que era chegar na África em 1895, né? Então é uma organização internacional, com a sede na América do Sul é aqui no Brasil, mais especificamente aqui em Londrina. Nossa, privilégio para a Nossa, gente. Né? No Brasil ela está há 40 anos. Nós somos, no total, mais de 800 missionários, espalhados em mais de 25 países do continente africano e também Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Austrália e tantos outros lugares. Então, a África ficou mais no nome e hoje abrangeu mais... Não. Então, a questão é o seguinte... Há 130 anos atrás, a concentração dos povos africanos estava onde? Na África. Uhum. Hoje, nós temos um movimento migratório, inclusive africano, muito grande. Uhum. Então, você tem somalis, por exemplo, vivendo na Inglaterra, no Canadá. Você tem aqui no Brasil mais de 12 mil senegaleses vivendo no sul do país. Nossa. A grande maioria deles de origem muçulmana. Então, a gente... Quando começa esse movimento migratório, falou, pô, peraí, a gente precisa alcançar os africanos aonde eles estão. Seja na África, seu lugar de origem, seja perto de nós, porque eles estão vindo. Se você for aqui no calçadão de Londrina, você vai ver um monte de senegaleses vendendo relógio e tudo mais. Na nossa igreja tem bastante angolano. Angolana, que tem muito. Exatamente. Então você tem um movimento migratório. Então, há um tempo atrás, a gente mudou a nossa mentalidade. Então, hoje, 800 missionários trabalhando com povos africanos. Entendi. Né? Não território africano somente. Não território africano somente. E a gente tem o privilégio aqui, então, de, aqui no Brasil, trabalhar na mobilização de homens e mulheres, famílias, de pessoas que querem servir a Deus num contexto africano ou entre povos africanos. A MIAF tem 3 campos de atuação muito específicos. O primeiro é plantação de igreja e evangelismo. Então, que a gente chama de trabalho pioneiro. Então, assim, vamos lá no lugar X, trabalhar com o povo Y, que não tem absolutamente nada do evangelho. Nada. Nenhuma igreja, nenhum cristão, nenhum obreiro entre eles. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos falando de cerca de 30% da população de todo o continente africano. Isso dá mais ou menos 300 milhões de pessoas que não tem nada, nenhum cristão, nenhuma igreja, nenhum missionário entre eles. Então, essa é a primeira coisa. O segundo foco de ministério é discipular e treinamento de líderes. Por quê? A igreja está sendo plantada. E agora você precisa treinar líderes locais para assumir essa igreja. Então aí nós temos todo um trabalho de educação teológica formal, informal, discipulado, treinamento, mentoreamento de líderes africanos e tudo mais. E aí nós temos áreas de suporte, porque ainda hoje ir para a África em alguns lugares demanda de uma estrutura de suporte muito bem estabelecida. Né? Então, para você ter uma ideia, a MIAF tem um braço aéreo que chama EAM Air. Nós temos algumas aeronaves. Por quê? Porque às vezes você tem que fazer retirada de emergência de missionário que está com problema de saúde, você tem que tirar a equipe porque eles estão sendo ameaçados por alguma situação. Guerra civil ou qualquer outra coisa. A gente tem um centro de aconselhamento pastoral no Quênia e em Uganda, com psicólogos, psiquiatras, conselheiros. Por quê? Missionário também tem problema de vez em quando. Caramba, nunca tinha pensado. Esquece às vezes, né? Missionário também passa por frustrações, passa por dificuldades emocionais. Então a gente tem centros de acolhimento e cuidado para esses missionários. O louco vai ser sempre perto da família, né? Não sei por que será assim, que né? sofre? Por que tem solidão num lugar com tanta gente em volta? Né? Às vezes são os filhos dos missionários, adaptação e tudo mais. A MIAF tem uma escola que foi fundada em 1906 no Quênia para filhos de missionários. Essa escola hoje tem mais de 500 alunos, todos filhos de missionários. Então nós enviamos professores, nós enviamos pessoas que vão trabalhar na escola. Então,
Plantação de igreja, evangelismo como trabalho pioneiro, discipulado e treinamento de liderança como suporte de crescimento para as igrejas e ministérios de suporte, que são todos esses outros ministérios que ajudam aqueles que estão desenvolvendo as duas outras frentes ministeriais lá. E você tem que cuidar de tudo isso aí? Não tudo não, mas uma parte. Uma grande O parte. nosso papel aqui está muito focado em encontrar pessoas com chamado missionário que queiram servir entre povos não alcançados ou treinamento de liderança e aí então ajudá-los a preparar bem, dar a eles a estrutura de treinamento que eles precisam para daí eles irem para a África ou para qualquer outro lugar para servir. Então, nosso papel aqui está muito mais voltado no mobilização, recrutamento, orientação, envio e cuidado dos missionários. Se você, indo pra polêmica, olha o corte aí. Se você é desse ministério, desse departamento, de encontrar pessoas, você acha que todos têm um chamado missionário? Cara, essa é a pergunta de 1 milhão. Todo mundo faz essa pergunta. É o famoso todo mundo foi id por todo mundo. Ide por todo mundo. Olha, a gente precisa lembrar a primeira coisa. A palavra missionário não está na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra missionário na Bíblia, ela não existe. É uma palavra latina que nós adaptamos para dizer que missionário é aquele que cumpre uma missão. Né? Eu responderia para você da seguinte forma. Todos nós temos uma missão. A igreja, todos nós que formamos a igreja, estou falando de igreja instituição, todos nós que somos igreja temos uma missão. Paulo vai dizer que todos nós somos vocacionados com uma vocação santa. Então, sim, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, que é o quê? Tornar o nome de Cristo conhecido. Ponto. No meio de todos que têm uma vocação e uma missão, Deus escolhe alguns para trabalhos e áreas específicas. Então, quando você olha, por exemplo, para Atos capítulo 13, o texto de lá vai dizer, então havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manassés e tal, e tal, e tal. Enquanto adoravam e jejuavam, disse o Senhor, separem para mim a Barnabé e Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. Barnabé e Saulo também faziam parte daquela igreja e também eram líderes naquela igreja. Só você ler Atos capítulo 11. Por que só Barnabé e Saulo foram chamados? Por que Simeão chamado Níger? Por que Lúcio de Cirene? Por que Manassés não foi chamado? Porque eles não tinham um chamado missionário? Ou porque eles não tinham um chamado para missão ou uma vocação? Não. Eles não foram chamados porque Deus, naquele momento, não os queriam fazendo o que queria que Barnabé e Saulo fizessem. Então, não é que eles não foram excluídos da missão, eles só não foram chamados para essa ação específica. Então, para mim, hoje, o termo missionário, ele é mais aplicável quando a gente fala pessoas que são designadas ou chamadas para sair de um contexto para servir em outro contexto. Essa é a palavra missionário. Que se eu fosse fazer uma análise lá mais olhando para os princípios ali do Novo Testamento e tudo mais, eu poderia falar que é o apóstolo. Porque o apóstolo, o que é a palavra apóstolo? O apóstolo é o enviado, aquele que é enviado para. Quem é o missionário? Aquele que é enviado para. O problema é que apóstolo hoje virou uma palavra meio complicada. Né? Então, acabou com a palavra, na verdade. E aí corta aqui. Esse assunto não vamos entrar. Não. Então eu acho que é isso. A gente precisa compreender. Quando nós falamos, aqui está o missionário, a gente parte do pressuposto que essa pessoa tem um chamado específico para uma obra específica. Aí o resto, então, não tem nada? Tem. Todo mundo é chamado para se envolver na missão de Deus. Mas nem todo mundo vai. Porque se todo mundo for, quem vai enviar? E Paulo lá em Romanos vai dizer que na equação da missão, a gente tem aqueles que enviam e aqueles que vão. Então, os dois estão cumprindo a missão, mas em ambientes diferentes. Você está mais nesse contexto de enviar?
Ou você já foi muitas vezes? Então, eu brinco que eu tô no meio, né? Porque, na verdade, eu tenho um chamado específico e eu tenho me dedicado a esse chamado específico. Então, por isso que eu me chamo de missionário. Eu me autodenomino missionário. Mas o meu papel na missão é ajudar aqueles que querem sair, né? Agora eu vou. Não, em termos de estar lá e desenvolver projetos e trabalho, todo ano volta e meia eu tô viajando para a África, acompanhar projeto, acompanhar o trabalho que está sendo feito, acompanhar os missionários que estão servindo lá, pastoreá-los, né, aqueles que precisam de pastoreio. Nesses últimos 20 anos eu nem lembro mais quantas vezes, em quantos lugares já da África eu já tive acompanhando projetos, acompanhando plantação de igreja, acompanhando treinamento de líderes e tudo mais. A gente sempre tem aqui, né, bastante africanos que vêm aqui falar com a gente. Já passou a Benício, já passou o Israel. E assim, qual é a sua visão da África hoje em relação ao evangelho? Você que está acompanhando ela nesses últimos 20 anos, o que mudou e o que tem para mudar? A gente tem uma visão muito equivocada da igreja e do evangelho na África. A África hoje é o segundo continente do mundo com o maior número de cristãos. Ou seja, o número de cristãos na África é maior que inclusive o nosso aqui na América Latina, ou América do Sul. Então a igreja africana é uma igreja emergente, que está crescendo. É uma igreja que está assumindo um papel cada vez mais relevante dentro do seu próprio continente, para enviar missionários, para plantar novas igrejas. O que você tem é que, ao mesmo tempo que você tem uma igreja crescente, vibrante, emergente, você tem lugares que ainda estão sem acesso, completamente sem acesso ao evangelho. Então, eu diria que o nosso grande desafio para os próximos anos é exatamente nos conectarmos com a igreja presente na África para levar a igreja aos lugares onde não tem acesso. Então, hoje quem fala, alguns países da África hoje, que eu não vejo mais necessidade de envio missionário para plantação de igreja, por exemplo, porque a igreja já está lá, muito bem estabelecida. E tornar essas igrejas missionárias. Tornar essas igrejas reprodutivas, igrejas missionárias, exatamente. Para que eles alcancem o seu próprio povo, mas também, por que não, alcançar outros povos e outras etnias que estão ali ao redor. Então, por exemplo, você pega ali, oeste da África, você tem Mali, Níger, Guiné-Conakry e Senegal. 4 países de língua francesa, onde o número de cristãos é menor que 2%. O número total de cristãos é menor que 2%. E aí do lado você tem Gana, um país com uma igreja vibrante, que já enviou mais de 4 mil missionários transculturais. Então, nós queremos se alinhar com esses caras, juntar com eles, fazer parcerias com eles. Para quê? Para enviar missionários para os países que estão ali ao redor, mas que não tem nenhum tipo de acesso ao evangelho. Então, a África é isso. A África é um continente de uma igreja vibrante, de uma igreja crescente, de uma igreja emergente, mas que ainda tem grupos étnicos, cerca de 900 grupos, 300 milhões de pessoas, sem acesso ao evangelho, sem nenhum meio de ouvir o evangelho. Então, quando eu falo para você que 2 frentes, treinamento de liderança, mentoramento de igrejas, preparação de líderes e trabalho pioneiro de plantação, é por isso, porque isso representa as 2 grandes diferenças que nós temos num continente hoje. Entendi. Ô Paulo, e eu queria que você falasse que tem uma super experiência já de um tempo envolvido com missão especificamente na África. Quais são assim, os maiores desafios para um missionário e para a entrada do evangelho no continente africano? Porque a gente sabe que a Europa tem a questão da, Revolução Francesa, que teve, tudo mais, pós-cristianismo e tal. E na África, qual que é o contexto assim mais desafiador? A maior parte dos povos não alcançados da África são muçulmanos. Então, isso por si só já é um grande desafio, tá? Porque são países onde o islamismo está
presente e muito bem arraigado. Está instaurado. Na cultura, no dia a dia das pessoas, na vivência do povo e tudo mais. Não são religiões tipo, que a gente considera matriz africana, então é mais os... Tem, mas isso é mais na África subsaariana, do centro para o sul. Certo. É onde tem a menos concentração de povos não alcançados. Entendi. A maior parte dos não alcançados estão do centro para o norte, Entendi. maioria muçulmana daí. Mas daí é porque o tipo de religião que eles praticavam antes, no caso, ou a religião muçulmana, ou a de matriz africana, sei lá como funciona isso, mas... Tradição africana. Tradição africana. Ela é mais aberta... A tradição africana com a outra? Porque do sul para cima é menos alcançado? Porque você tem um índice de perseguição maior, você tem uma rejeição à presença do missionário. Ninguém vai como missionário para o norte da África. Você não vai. Porque o islamismo tem essa coisa de ser mais combativo. Você não vai com a carteirinha lá, chega na imigração, tá aqui, ó, minha carteirinha de missionário. Isso não existe. Você vai como um profissional... Você vai como alguém que vai exercer alguma atividade. Você tem uma identidade que não é a identidade missionária. E aí você tem a oportunidade de compartilhar o evangelho lá. Então você tem um índice de perseguição, de dificuldade maior. Tá? Por isso que a concentração está lá. Agora tem um detalhe. Eu acabei de citar aqui Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, Simeão chamado Níger. Níger é um país de onde? Da África. Do norte da África. Lúcio de Cirene, referência ao norte da África. No começo da igreja primitiva, o norte da África era evangelizado e tinha a presença muito forte do cristianismo. E o que rolou? A pergunta é essa, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, os crentes, naquela época, eles tiveram muita dificuldade de crescer na sua fé. Havia pouco discipulado, não havia tradução bíblica para a língua, ou seja, uma igreja que tem pouco discipulado, uma igreja que não tem a Bíblia para o seu crescimento, qual é a tendência dessa igreja ser ela sendo abafada? Quando o islamismo chega do Oriente Médio no norte da África, ele vai tomando e se estabelecendo, vai se estabelecendo. Por isso que hoje o norte da África representa um dos lugares menos alcançados hoje do mundo. Então, essa é uma grande dificuldade. Missionários vão encontrar dificuldades na questão cultural. Então, o missionário mal, por que a gente investe tanto? É o nosso papel aqui em preparar o missionário bem para ele chegar no campo. Porque um missionário mal preparado vai enfrentar todo tipo de dificuldade e pode acontecer com que ele nem consiga ficar no campo e tenha o que a gente chama de retorno prematuro. Então, o missionário, quando chega no campo, ele precisa investir em aprendizado de língua, aprendizado de cultura, ele precisa entender o contexto, né, do qual ele vai trabalhar para que a mensagem dele seja transmitida de forma inteligível, né? Ou seja, que as pessoas realmente entendam aquilo que está sendo transmitido. Então, preparo, resiliência, porque, por exemplo, quando você vai para um lugar onde há muita resistência ao evangelho, você precisa ser resiliente. Coragem, porque você vai pregar o evangelho num contexto onde o evangelho necessariamente não pode ser pregado. Né? E aí? Né? A todo momento o cara tá falando assim, fala aí de Jesus pra mim, você começa a falar de Jesus, e o cara é um cara da polícia secreta, e você não sabia? E aí? Então, a sua esposa fez aula comigo, ela pode falar sobre isso, porque as duas aulas falam sobre isso. Chega um momento que você também tem que ter coragem. Né? Eu me lembro, por exemplo, de um rapaz muçulmano dizendo o seguinte, né? Então tudo isso que você está me falando aí, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido, então que você está me falando que isso é verdade, e tudo que o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, eu criei toda a minha vida que Alá é Deus e Maomé é o profeta, não é verdade? Aí você lembra, você está lá no país dele, no contexto dele, você fala, e agora, o que eu falo? Então às vezes tem que ser corajoso, às vezes tem que falar, é exatamente isso. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a única possibilidade de você ter acesso a Deus.
Então você tem que ter coragem. Teve algum momento específico que você passou por isso, assim? De você falar, essa é a hora de eu ter coragem? Então, eu às vezes abordando pessoas, né? Então, às vezes pegando táxi, por exemplo, num país muçulmano, e você vai começar uma conversa com a pessoa. Fala assim, tudo bem, daí como vai a sua família? Tá bem. Quantos filhos você tem? Tenho tantos filhos, que legal. E você é cristão? Você tá num país muçulmano, você sabe que o cara não é cristão. Mas é como você começa uma conversa, né? Ele, não, sou muçulmano. Ele já dá aquela torcida na cadeira e tal. E aí você fala, que legal, que bom, tal. Não, eu sou cristão. E, quer dizer, aí surge o interesse. E você? Ele também sabe que eu sou. Não, eu sou cristão, acredito em Jesus e tal. E isso às vezes vai abrindo oportunidade. Pode ser que ele vai te deixar no meio da rua, dependendo do que você fale. Rapaz. Né? Mas eu tive uma experiência num país do norte da África, que do dia que eu cheguei ao dia que eu fui embora, a gente sabia que tinha alguém seguindo a gente e acompanhando tudo aquilo que a gente fazia. Aí teve assim uma hora que o cara nem disfarçava mais. Você já sabia, esses caras estão... Chegar em países assim, por exemplo, quase meia-noite, o voo chegou 11 horas da noite, 11h30, você chega na casa da pessoa que você vai ficar lá, tipo, quase meia-noite, no outro dia, 8 horas da manhã, alguém batendo na porta, aí é a polícia querendo saber, quem são as pessoas que estão aí, vocês estão hospedando e tal. Nossa, de vez em quando tem umas situaçõezinhas assim. Imagina, né? E assim, o risco lá é real, assim, qual que é a pena para quem é pego disseminando o cristianismo nessa região? Então, cada país tem a sua lei, né? Tem a sua situação. A gente tem que lembrar que nós somos estrangeiros. E assim, por mais proibido que seja, nenhum país vai querer também ficar arrumando confusão diplomática, né? Sim. Claro, nós temos histórias de pessoas que morreram, ou que foram mortas por conta de pregar o evangelho, ou foram condenadas e tudo mais. Isso dentro da instituição de vocês já aconteceu? Já. Mas via de regra, a perseguição para o obreiro, para o missionário, ele vai ser preso, talvez vai levar uns tapinha lá na cara, uns bofetes. e aí ele vai ser mandado embora com um carimbinho no passaporte, persona não grata, nunca mais pode entrar no país. O problema não é esse. O problema são os cristãos locais, que de alguma forma estão atrelados a ele. A gente teve um caso num país recente que o missionário foi preso. Na verdade, um cristão local foi preso. E aí torturaram o cara, assim, até para ele entregar quem era o missionário que estava pregando sobre Jesus. E ele falou. E eu também falaria. Quando o cara fala assim, se eu não falar, eu vou pegar seus filhos e a sua esposa, meu amigo, você entrega todo mundo. E o cara falou, é o fulano. Aí pegaram o fulano, que era um estrangeiro, daí bateram, prenderam, fizeram ele fazer um vídeo de confissão, mas mandaram ele embora. Só que daí descobriu uma rede de quase 12 cristãos locais. Nossa. E esses cristãos acabaram sofrendo, e ainda estão sofrendo prisões. Alguns a gente nem sabe se estão vivos, onde estão e tudo mais. Então tem muitas histórias. Rapaz. Então a perseguição, na verdade, ela é muito mais difícil para o crente local. E a gente não faz ideia. Mas você pode fazer o maior esforço do mundo para entender isso. A gente não consegue entender por conta do nível de liberdade que a gente tem. A gente grava podcast para falar de Jesus, entendeu? A gente distribui essa mensagem a todo lugar. Agora, por que aumenta o nível de perseguição? Agora, eu vou fazer a pergunta agora. Por que aumenta o nível de perseguição? Talvez a forma errada de pregar? Não. A pergunta é, perseguição é bom ou é ruim? Entendi. Por que aumenta o nível de perseguição? Ela realmente faz crescer a igreja, a perseguição? A perseguição cresce porque tá tendo mais crente. Sim. Se não tivesse pessoas se convertendo, se o evangelho não tivesse sendo pregado, se pessoas não medo, né? Tipo, não ia ter perseguição. Não ia ter perseguição. Não é um problema pra ser resolvido. Ia perseguir quem? Então, assim, igual você, eles indo atrás lá. Pra que esses caras iam perder o tempo de ficar atrás de vocês? Se eu não tô fazendo nada. Não tem efeito. Então, a questão é a seguinte, não tô dizendo que a perseguição é boa. Não é isso, gente. Mas ela é um indicativo. Mas ela é um indicativo de que o evangelho está sendo pregado, pessoas estão se rendendo a Jesus e o evangelho está avançando. Então, são dois lados de uma mesma moeda.
Quanto mais crescimento do evangelho, provavelmente mais perseguição. Mas Jesus não falou que era assim? Jesus não falou assim, ó, se sintam felizes quando forem perseguidos em meu nome. É que a gente não gosta de perseguição. A nossa cultura evangélica cristã acha que a perseguição, o sacrifício, o sofrimento são coisas ruins. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. É a pena, né? É considerado pena, né? Exatamente. Ou então pecado, né? Ou pecado, é verdade. Não é os discípulos chegando para Jesus e falando assim, Ih, Jesus, e esse cego aí? Quem pecou? Quem pecou? Alguém pecou. Alguém fez alguma coisa de errado. Aí Jesus falou, não, nem ele, nem os pais dele. Ele é assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Rapaz, é uma reflexão braba, hein? Rapaz. Caramba. É uma coisa assim, eu mesmo, não sei o que você sente, mas eu fico meio envergonhado às vezes quando eu falo. Toda vez que a gente fala com missionário aqui. Cara, que vergonha. Vai reclamando. Alheia, né? Tipo... Porque o Instagram bloqueou uma publicação, às vezes. Mas é isso, acho que o missionário é alguém que vive em com outra mente, em outro sentido, assim, de vida, né? Ou você acha que não? Eu acho que não, cara. Não. E, aliás, eu tento desmistificar essa ideia que o missionário é o... Não, é não hoje, é, cara. então, que você vai quebrar hoje. Eu acho que o missionário é alguém como qualquer um, no sentido que está vivendo a sua vida, que está adorando a Deus. O missionário é alguém que entendeu o chamado de Deus específico para aquela situação, né? E assim, como pastor, porque aqui sempre... os pastores normalmente não queriam ser pastores. Ou os pregadores que vêm aqui falar com a gente não queriam... Os bons pregadores não queriam ser pregadores. O missionário, tem algum que você olha, ou você mesmo, não queria ser missionário, mas me chamou, eu vou? Eu acho que não, cara. Eu acho que quem está hoje servindo como missionário tem plena convicção do que quer fazer e por que está fazendo. Claro, tem um elemento chamado, e o elemento chamado é um chamado divino. A questão é a seguinte, você vai responder ao chamado divino? Essa é a grande. Então você pode até falar, o missionário é o cara... Talvez a única coisa que diferencia ele é que ele recebeu um chamado e ele foi. E ele disse, beleza, Deus, tô indo. Né? Então, assim, ele está na caminhada de obediência. Mas dizer, porque o missionário é diferenciado, é nada. Cara, vai lá passar uma semana comigo. Você vai ver, tem dia que eu quero meter o pé na mesa, chutar a canela de não sei quem. Tem dia que eu tô frustrado, tem dia que eu tô amargurado, tem dia que eu tô triste. Mas é nesses dias que eu me lembro o porquê que eu tô lá. Então, o que mantém o chamado missionário é essa questão do chamado divino. Sim. Não, mas peraí, eu tô aqui porque Deus me chamou para estar aqui. Então, meu amigo, não importa o que eu tô passando. Eu tô aqui em obediência. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser 1000 maravilhas. Ninguém falou que tudo ia dar certo. Mas Deus falou que ia estar comigo. Não é? Vão, façam discípulos de todas as nações e eu vou estar com vocês até o fim. Então ele está comigo. Mesmo quando as coisas não estão caminhando bem. Mesmo quando as coisas estão meio balançando, entendeu? Então eu acho que é uma caminhada de aprendizado. É claro que ao longo dos anos você vai entendendo, você vai amadurecendo, você vai entendendo as coisas. Mas, gente, missionário é um ser humano com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as lutas internas, às vezes externas. Né? E a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Né? A gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. É que da perspectiva de quem fica, parece que a missão é tipo... parece engraçado, né? A missão é tipo dengue. Parece que o cara foi picado pela missão. Tá contaminado, né? Né? A pessoa... Bom, quem dera fosse uma epidemia, né? E todo mundo fosse contaminado. Londrina é uma das mais missionárias de todas, na mesma pegada, né? Eu acho que tem algumas coisas que diferenciam, né, o chamado missionário e o próprio missionário em si. Por exemplo, uma coisa para mim que é muito importante, que eu acho que tem muita confusão também, a gente falou, né, sobre todo mundo é chamado, todo mundo não é, todo mundo é missionário, né? Mas para mim a coisa que mais hoje é confusa no nosso ambiente é a questão da pregação do evangelho. Gente, o evangelho precisa ser pregado.
Eu tenho ouvido cada absurdo por aí de gente falando assim, não, o evangelho não precisa ser pregado, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Cara, eu espero que as pessoas vejam Jesus na sua vida, mas você precisa pregar. Todas as referências bíblicas sobre pregação é pregação verbal do evangelho. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vão por todo mundo e preguem o evangelho. A expressão pregar é proclamar em alto e bom som. O evangelho precisa ser anunciado. Essa ideia que o evangelho pega igual Covid. Eu tô com Covid, fico perto de você, você vai ficar contaminado. Isso não existe. Consciente, né? Entendeu? Isso não existe. Não é Bluetooth. Que você faz, né? A airdrop, que você faz assim e passa. Pera aí, recebe o evangelho aí. Não é, o evangelho precisa ser anunciado, pregado. Quem recebe o evangelho precisa compreender, entender a sua natureza pecaminosa. Cara, tu tá condenado pro inferno. E é só pela graça de Deus, é só pelo amor de Jesus, através da cruz, que você pode ter salvação eterna. E a gente precisa falar isso. O nosso problema é que a gente não é mais uma igreja que proclama o evangelho, que anuncia o evangelho. E aí aqui eu tenho que tirar o chapéu para vocês, para a Assembleia de Deus, né? Como igreja, como denominação. Porque, cara, onde eu vou, tem um assembleano pregando para alguém. Então a gente precisa retomar essa ideia. A gente precisa retomar esse conceito de que anunciar o evangelho, pregar o evangelho, não é viver uma vida legalzinha. Eu vou viver aqui uma vida legalzinha e as pessoas vão ver Jesus na minha vida e eu nem vou precisar pregar. Isso não existe. Jesus foi muito claro quando ele diz, ide e pregai, ide e anunciai, ide e proclamai. E todas essas expressões, elas têm a mesma raiz, pregação verbal do evangelho, o anúncio das boas novas do evangelho. E a gente não pode perder isso de referência. Se a igreja hoje perder isso, perder essa referência, rapaz, a gente está em maus lençóis, a gente vai estar... Porque é difícil contar uma notícia apenas com ações, né? Você precisa chegar e realmente contar, literalmente, né? Contar. Olha, e eu não estou dizendo que a gente não precisa agir, né? Eu preciso cuidar do necessitado, eu preciso dar comida a quem tem fome, eu preciso dar vestes a quem está nu, eu preciso dar abrigo àquele que está desabrigado. Tudo isso é importante. Mas eu posso fazer tudo isso e a pessoa ir para o inferno sem Jesus porque ela não ouviu a mensagem do evangelho. Ou você pode ser um pregador que está com a vida toda errada, mas soube no púlpito e falar a palavra, e como ela não volta vazia, aquela palavra em si muda a vida da pessoa. Você pode estar tudo errado, mas a palavra em si, que foi pregada especificamente, muda a vida da pessoa. E eu preciso anunciar. Eu preciso falar. Eu preciso proclamar. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, cara... Nós precisamos falar do evangelho, anunciar o evangelho em todo o tempo, a toda pessoa, em todo lugar. O livro dele é exatamente sobre isso. Todo tempo, toda pessoa, todo tempo, em todo lugar. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de constante pregação, de constante anúncio do evangelho. Eu fico assim, eu fico apavorado. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando sobre isso. Não, você tem que viver uma vida que reflita Jesus. Verdade. Isso é verdade. Mas uma vida que reflete Jesus necessariamente não gera Jesus no coração do não salvo. O que gera Jesus no coração do não salvo, o que leva ele à salvação é a pregação do evangelho. Bravo, hein? Bravo. Eu fico imaginando para vocês, né? Vendo da perspectiva que vocês, do mundo que vocês vivem, do ambiente que vocês estão. A igreja evangélica no Brasil hoje, com a questão principalmente dos eventos, dessa coisa que parece que é sempre um fim em si mesmo. Como um missionário vê isso? Você acompanha o cenário gospel do Brasil? E pegando um gancho, Paulo, até eu estava pensando nisso, João. Vocês que estão aí, acho que vocês têm muita preparação em relação à contextualização de algumas coisas, né? De se preparar para culturas diferentes. Para vocês, assim, qual que é o limite, né, da contextualização da pregação do evangelho? Porque você falou agora, a gente tem que pregar o evangelho, né? Sim. E tem muita gente que está contextualizando tanto que já não está pregando mais o evangelho. Exatamente. Aí vira sincretismo. Aí vira sincretismo, né? Vou responder a sua pergunta primeiro, depois a pergunta dele. O limite é a Bíblia. É simples, o limite é a Bíblia. Tá na Bíblia?
Pode ser a cultura, aquela ação, aquilo que é feito, pode ser filtrado pela palavra de Deus e sair lá embaixo puro? Se pode, tá valendo. Eu não tenho problema nenhum. Por exemplo, vamos falar sobre pregação. Tem gente contextualizando o modo de pregar. Usa PowerPoint, apresentar. É LED agora, né? Eu sou velho. PowerPoint. Usa LED e usa apresentação e tal, não sei o quê. Isso é contextualizar o método, não a palavra, não a mensagem. Agora, tem muito púlpito por aí contextualizando a mensagem de forma equivocada. O iPhone. Entendeu? Aí você se perde, não tem jeito. Então, o filtro é a Bíblia. O limite é a Bíblia. Cara, não sai da Bíblia, tá tudo certo. Você pode até pregar de ponta cabeça os 40 minutos de plantando bananeira. Se a tua palavra for bíblica, tá valendo. O problema é você pregar bonitinho, arrumadinho, cabelinho... Cabelo não é o caso, né? Barba aparadinha, tudo... Né? Assim, esteticamente você tá lindo, mas a tua palavra é uma droga. Não tem nada bíblico lá. Isso é o fim, isso é a morte para a igreja, entendeu? E para o campo missionário é a mesma forma. Qual que era a tua pergunta? Em relação a essa contextualização que eu acho legal, quando eu... Não, eu já sei que você falou dos eventos e tudo mais. Quando nessa questão da contextualização, uma vez eu tava num seminário lá, vendo seminário na faculdade de teologia, e eles falaram justamente que às vezes a tradução bíblica, por exemplo, um exemplo, né? Ela não... chegou uma região lá que eles não conheciam o cordeiro. Então eles tiveram que traduzir e colocar outro animal ali. Pro indígena, então, você falou. Pro indígena, né? Então é uma contextualização, tipo assim, que não infere a palavra, né? E é mais nesse sentido. Às vezes você conhece a cultura, você pode usar um elemento como uma figura ali para mostrar para a pessoa que às vezes é mais simples do que parece. Às vezes a mensagem precisa ser adaptada, precisa ser... Né? Não mudada, é só exatamente. Bom, vamos sobre a própria imagem de Jesus que se pinta. Agora nem tanto, mas há 10, 15 anos atrás era o Jesus loiro de olho azul. E a gente já sabe, até historicamente, hoje, que a coisa não é assim. Mas você falou assim, como missionário, como que eu vejo essa questão do gospel? O mundo gospel e tal. Eu não vejo... Eu não vejo como missionário, eu vejo como cristão. Sim. E como cristão eu tenho pavor. Vergonha também? Não sei se é vergonha, eu tenho pavor. Eu acho assim... E aí é bom explicar, nem tudo é ruim. Sim. Tá? Eu tenho amigos, eu tenho gente que está nesse meio, cantores, gente muito séria, muito comprometida com o evangelho, que eu admiro, pastores, esses que pregam, que eu admiro, que são bíblicos e tal. O problema é a motivação. O problema é o que está por trás, entendeu? As intenções do coração. Paulo vai falar sobre a intenção do coração. Quando a intenção do coração é má, cara, você pode fazer o melhor do ponto de vista da produção, do evento e tudo mais. E a pergunta sempre é o quanto o evento, o quanto qualquer coisa que eu me proponho a fazer está gerando Jesus na vida do outro. Então, usa essa métrica. O quanto o que eu estou fazendo gera Jesus na vida do outro. O nosso problema é que a gente está fazendo evento para alimentar um curral de ovelha fechado, entendeu? A igreja se tornou tão consumista que tudo que a gente faz é para alimentar as ovelhas que estão aqui. E Jesus falou assim, não, mas as ovelhas que estão aqui não precisa. As ovelhas que precisam são as que estão fora. Então a gente fica fazendo evento para manter adolescente na igreja, a gente fica fazendo evento para manter jovem dentro da igreja. Então nós somos uma igreja de evento. Evento. Chega uma hora que não aguenta, não aguenta. Consegue competir, né? Entendeu? E a gente não deveria ser isso. A própria palavra igreja significa o quê? Para fora. A igreja tem essa ideia de ir para fora. A gente está fazendo evento esperando que as pessoas venham para a igreja, enquanto a gente deveria estar saindo da igreja para ir aonde as pessoas estão. Então, esse é o equívoco do mundo gospel. Para mim, esse é o equívoco. A gente faz evento dentro da igreja esperando que as pessoas vão vir. E o que Jesus está esperando dos seus discípulos é que a igreja saia. E a gente está cada vez mais centralizado. O Cezinha,
aqui dando. Inclusive, não sei se você conhece ele, o César do Projeto Lucas, pastor César. Ele é Devo conhecer. É o pastor responsável pelo projeto. Ele pregou exatamente sobre isso domingo agora, último domingo. Que ele fez um comparativo da força centrífuga com a força centrípeta. Exatamente. Hoje a igreja está no movimento centrípeto, né? De fora para dentro, em vez de ser centrífugo de dentro para fora. Exatamente. Então, assim... É exatamente isso. É exatamente isso. Né? Atos 2:42. Vai descrever a igreja ali. Primeira vivência da igreja primitiva ali. Diz o seguinte... que o povo vivia em união, o povo vivia na palavra, o povo vivia em oração, o povo adorava no templo e nas casas. Ele descreve a vida dos crentes. E aí diz assim, por conta de tudo isso, eles contavam com a simpatia do povo. Ou seja, as pessoas que eram de fora olhavam para a igreja e falavam, puxa vida, eu quero fazer parte desse negócio aí, porque olha como esse povo vive. Olha como eles são alegres, olha como eles adoram, olha como eles cuidam uns dos outros. Né? Ou seja... a igreja, naquele momento, está atraindo as pessoas, né? Por conta do seu modo de viver. Então, a nossa palavra... Você imagina, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, naquela igreja, todo dia tinha um salvo. Você imaginou? Não sei quantas igrejas tem aqui em Londrina, mas se todo dia não precisa de muito, novo crente fizesse parte da nossa igreja, nós estamos falando de 365 novos crentes por igreja. A gente transformava a nação. Verdade. Então, quando eu olho para... Eu não sou contra, acho que tem muita coisa boa, mas eu acho que o propósito, a métrica é essa. O que o meu evento, aquilo que eu estou fazendo, está gerando no coração do que não conhece a Jesus. Cara, evento para crente, para mim não faz sentido. Crente não precisa de evento para manter a sua fé. Não deveria precisar. Mas o não crente precisa ser encontrado. E aí eu uso a contextualização, uso a música, uso os métodos que eu tenho, os recursos que eu tenho para alcançá-lo. Entendi, rapaz. Ô Paulo, e ainda nesse contexto aí de evangelização e tal, até foi... Quando você fez a pergunta do porquê que a igreja é perseguida, eu caí na pegadinha, né? Mas eu queria saber, porque tem uma máxima, assim, não vou citar a denominação aqui especificamente, mas falando das igrejas de contextos neopentecostais, que a galera fala assim, muita gente critica, mas muita gente vem para a igreja através das neopentecostais, depois é discipulado e acaba... O quanto isso para você faz sentido ou quanto isso é uma falácia totalmente? Porque, por exemplo, vocês estão no campo missionário, talvez vocês tenham que tratar muita gente que veio, não tinha base, não tinha raiz nenhuma, por causa desse tipo de abordagem, vamos lidar assim. O que você acha sobre isso? Então, eu acho o seguinte, pode acontecer? Pode, porque Deus continua sendo Deus. Deus pode usar um jumento... Né? Deus pode usar uma palavra, um testemunho, qualquer coisa, e o Espírito Santo, naquele momento, tocar o coração da pessoa. Se a pessoa tem uma conversão real, e ali onde ela está, ela não vai ser alimentada, biblicamente falando, vai acontecer isso que você falou. Ela vai sair. Ela vai buscar em outro lugar o alimento concreto e tudo mais. O problema, para mim, é o sincretismo. Em alguns contextos neopentecostais você tem muito sincretismo. E aí eu questiono se a fé é realmente em Jesus. A fé está realmente baseada, fundamentada na pessoa de Jesus. E isso a gente só descobre através do discipulado. Normalmente, muitas dessas igrejas nem discipulado tem. Então você tem que começar um processo tudo de novo. Na África não é diferente. Isso que eu ia perguntar. Na África, a gente tem contextos na África de muito sincretismo. Então, é a igreja e o feiticeiro, é a igreja e um amuleto, é a igreja e mais alguma coisa. No mesmo contexto. No mesmo contexto. Entendi. Né? Até me lembro de alguém falando que vai batizar uma criança. Tem igreja que batiza criança. Então, foi batizar a criança. Foi batizar a criança e falou assim, desembrulhe ela aí. Porque ela está enrolada no pano, para ver se não tem lá um amuletinho, um negocinho e tal. Porque é muito sincrético, né?
E é sincrético porque não tem uma fé baseada em Jesus. Então esse é o grande desafio, lá e aqui. Né? Um problema, isso não é um problema exclusivo nosso, ou um problema exclusivo lá. Isso é um problema. Isso é um problema da igreja. A igreja pode se tornar sincrética. Em todos os contextos, né? Em todos os Até contextos. João combate já o sincretismo religioso. Em todos os contextos e em coisas, nas mais diferentes coisas. Ô, meu amigo, você vai na casa de crente aí que a Bíblia lá está aberta no Salmo 91. E é crente. Isso é o quê? Isso é uma tradição. Superstição, né? Superstição, é sincrético. Ou o crente com signo é o que mais tem hoje em dia. Crente, mas aí já beira o absurdo, né, velho? Não, mas tem muito, cada dia mais. Tem. Parece coisas tão sutis, né? Tipo, por exemplo, isso, né? A questão do signo. Parece algo tão, tipo, inofensivo, mas são coisas que vão entrando, quando você vê até o movimento coach, por exemplo, já é uma ligação com outra coisa que você vai encaixando e o evangelho... Vamos falar sobre outro assunto. Esse problema do sincretismo é porque sempre é Jesus mais alguma coisa. Jesus e isso, Jesus e isso. E, cara, Jesus quer exclusividade. Seguir a Jesus demanda a exclusividade. Então não é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e ponto. Então essa é a questão. Então não é só neopentecostal. Entendi. A gente precisa colocar na lista aí que tem muitas igrejas ditas tradicionais que têm práticas que eu diria assim, estranhas à pureza da palavra, à centralidade da palavra e à centralidade de Jesus. É Jesus e mais alguma coisa. Entendi. Rapaz, eu acho que até elementos que talvez em si não feririam o evangelho, mas quando colocados no lugar de Cristo, com certeza podem, né? Exatamente. Qualquer coisa pode. É igual aquele deuses falsos lá do Keller, né? Tudo pode se tornar um deus. Tudo pode substituir Jesus na sua vida. Na aula de contextualização e antropologia que eu dou lá, o pessoal daqui, aliás, eu falo sobre isso. Toda cultura tem um ser divino. Então toda cultura idealiza um ser divino. Faz parte do ser humano. Dos homens e das mulheres sapiens. Ninguém vai ganhar nem perder. Vai todo mundo perder. Caramba, mas é muito, muito massa esse contexto de missão, essa vida missionária, né? Tem algum perrengue assim que você acha assim, é um padrão para ser missionária? Você vai passar por esse perrengue. Cara, comida, mano. Olha lá. Tô falando no meu contexto de África, né? Comida, cara. Comida Não tem como fugir. Não tem como fugir, cara. Você vai chegar em um lugar, lá tem uma cabecinha de camelo pra você comer. Nossa. Você vai chegar num lugar, lá tem uma buchadinha, não tão limpa quanto você espera. O frango vai vir com uma penazinha. Aí você tira e já palita o dente também. Isso é bom. Utilidade, já ajuda. Não, assim, isso eu tô falando talvez por causa da minha experiência, cara. Comida pra mim toda vez é um grande desafio. Tem um específico assim? Tipo, a cabeça de camelo é real? Cabeça de cabelo é real. Não, mas é comível. Dá pra comer. Não vou falar assim, nossa, que vontade de comer uma cabeça de camelo. Rapaz. Mas tem um que você fala assim, isso não deu pra mim. As entranhas do bodezinho lá, nossa, pra mim é complicado. Mas você tem que comer até no Brasil aqui, né? Mas no Brasil é diferenciado, um pouquinho mais... tem um tempero e tal. Então, mas você sabe o que a gente fala? Às vezes não é o que, é como. É como, né? Então não é o que você vai comer, é como foi feito. Se você não vê como foi feito, meu amigo... Já é. Não, daí beleza. Se você não viu, os olhos não veem, o coração não sente. Mas exatamente, é isso aí. Naquele contexto ali, o bicho tava vivo ali no quintal agora mesmo. Eu tenho umas fotos assim, abri a janela do quarto, tá o bodezinho amarrado na árvore e o cara tirando o couro do bodezinho. Nossa! Assim, e você fala, opa, hoje tem bode. Hoje. Rapaz. Eu acho que isso é um perrengue, comida é um perrengue, língua, cara. Na África hoje são faladas 2.110 línguas. Meu Deus. Dialetos? Dialetos, tem as línguas oficiais, né? Basicamente, não vou lembrar de todas, mas português, francês, inglês, árabe. Eu diria que são as 4. E Swahili são as
5 línguas principais, E é mas você tem dialetos, você tem O Swahili é originário da onde? Quênia, pô? Tanzânia, Entendi. Zanzibar, tem uma pequena variação ali norte de Moçambique, ilhas do Oceano Índico. Então, língua é um perrengue, cara. Imagina você chegar num lugar e você não saber falar absolutamente nada. E eu viajo muito para África, vou para muitos lugares, cara. Quando você tem o inglês, beleza, você fala tal. Mas, cara, já cheguei em lugar que o cara tá falando comigo, me perguntando, até na imigração, e eu... Nada, você não sabe. Cara, eu me senti um inútil, não consegui comprar uma água, cara, no aeroporto. Não, tudo bem, você pode apontar e tal. Mas por que eles estavam usando um dialeto fora disso? Ou você tem... Qual as línguas que você fala, por exemplo? Não, eu falo um português malemar. Não, eu falo inglês, falo espanhol, mas... Por exemplo, eu já fui para um país da África que a língua oficial era o francês. Cara, Já era. me sentiu inútil. Não sabia o que falar lá. Nada. E você não sabia. Você fica na dependência do missionário e tal. Tem uma história. Você vê como a coisa é. Meu, lá nos primeiros anos, acho que primeiro ou segundo ano que eu já era diretor da MIAF, eu fui para Moçambique. Moçambique fala? Português. Supostamente fala português. Porque Moçambique tem outros 19 dialetos. Meu Deus. Tá? Então eu fui para Moçambique e alguém falou assim para mim: domingo você vai pregar na igreja. Essa aqui é a igreja, papapá, você tem que estar lá a tal hora, você vai ser o pregador e tal. Beleza, me arrumei, tudo bonitinho, arrumadinho, fui. Cheguei lá, o pastor falou assim: irmão, é o seguinte, mais da metade aqui da igreja, principalmente mulheres e crianças, não falam português. Eles falam a língua Xindal, que é a língua que é desse povo aqui, tá? Então o irmão fulano de tal que vai te traduzir. Então você vai pregar em português, Ele vai trazer o irmão aqui vai traduzir. Falei, tá bom. Culto rolou, cantou as crianças, cantou as mulheres, não sei quem deu testemunho, tudo na língua local. E aí, então, agora o pastor Paulo vai pregar. Aí sobe o pastor Paulo lá na frente, com o intérprete, e eu só falei isso. Irmãos, uma alegria estar aqui com vocês. Trago para vocês o abraço da igreja brasileira. O cara ficou falando 15 minutos. Ai, rapaz. Então, até hoje, eu não sei se aquilo que eu preguei foi aquilo que ele falou. Eu espero que ele tenha melhorado no sermão, entendeu? Nossa, mano. Mas então, tem, né? Língua é perrengue. É perrengue. Cultura é perrengue. Então essas coisas assim são... A comida faz parte da cultura, Sim. né? Tem outra coisa que faz parte da cultura que às vezes incomoda? Comer com a mão direita. Não... Mundo Porque árabe... uma mão você usa para limpar as... Mundo árabe, normalmente você come com a mão. Muitas das comidas você come com a mão. E aí, mão esquerda é a mão que você se limpa. Então come com a mão direita. Como que você faz? A gente está acostumado a pegar a coxa do frango com as duas mãos e comer e Tem que tal. amarrar, mano. Tem que pôr uma... Eu sento em cima da minha mão. Já fica lá no lugar que ela tem que ficar mesmo, né? Semiótica que chama isso. Tu dizes! Eu já sento Bem em cima, didático. eu já sento em cima da mão, a mão fica dormente. E por quê? Porque eu sei que aquilo pode ofender o cara. Tô chamando a comida dele. E a gente é muito automático pra gente. Sim. Então, Rapaz. tem umas coisinhas assim na cultura, no modo de ser, no modo de lidar, que você precisa tomar cuidado. Porque a primeira impressão é a impressão que fica. Se você tá ali para pregar evangelho, bloqueio, né? quer criar um relacionamento, você precisa, né, conhecer bem. Lembra que eu falei que a gente indica sempre que o missionário transcultural precisa, nos primeiros anos, dedicar a aprendizagem de língua e cultura? Exatamente por isso. Para não correr no risco de cometer uma gafe que pode... não vou falar detonar, mas pode dificultar por um bom tempo o acesso, o relacionamento dele em relação ao povo. A gente tem uma missionária, nem sei se pode falar o país que ela tá, não vou arriscar. A Maeli, que tá na África, né? Inclusive, eu acho que ela tá na parte do norte. Né? A gente quer ela aqui, inclusive, né? Hã? Não.
Não, pai, não vou falar, mas não. Provavelmente pra não poder falar, deve estar por ali. Senão ele vai ter que colocar na edição lá. Não, é por isso Não, que eu nem pode falei, falar, mas ela tá lá e ela vai voltar daqui uns dias pra gente fazer uma gravação, que se Deus quiser, vamos Legal. contar bastante experiência. E essa vida, né? Essa vida. Ô, Paulo, eu queria saber de você, qual que foi, assim, ou você conheceu, ou que os missionários contaram, assim, o país mais impactante, assim mesmo, que tem ali na África de visitar não, né? De evangelizar, no caso. Então, eu não posso falar o nome do país. Você não pode falar, entendi. Mas pra mim, na minha experiência pessoal, foi um país do norte da Norte África. da África. Em off você conta pra Foi um país do norte da África que eu tive Foi um país que eu orei por muitos anos. Antes mesmo de vir para a Miaf, eu já orava por esse país. E aí eu tive a oportunidade de visitar, conhecer os primeiros crentes locais daquele país, ver crentes sendo batizados naquele país. Cara, foi muito um negócio assim, sensacional. Mas, cara, assim, essa foi uma experiência muito pessoal. Mas todo lugar que você chega, e você sabe, há um ano o evangelho não estava aqui, e agora tem uma comunidade de crente, mano, isso não tem preço, cara. As pessoas falam assim, o que te alimenta, ou o que continua te motivando, depois de tantos anos, continuar fazendo o que você está fazendo, são essas histórias. Eu fui agora, a minha última viagem agora foi para, visita de campo foi para Madagascar, com um missionário nosso, Fernando, gente finíssima, se vocês quiserem a gente traz ele aqui para gravar. Faz a ponte. Fernando é top demais. E a gente foi visitar, ele trabalha entre um povo, são mais de 500 vilas. Quando ele chegou lá, praticamente nenhuma vila tinha escutado sobre Jesus. E agora ele completamos as 500 vilas com a apresentação do filme Jesus. Nossa, o filme Jesus. E eu fui em uma dessas vilas, a primeira vez que a gente estava chegando nessa vila. E aí todo aquele, né, montamos lá a tela na parede de barro, um lençol, projetor com painel solar, o pessoal vindo, aí você projetar e ver o pessoal prestando atenção, e você fazer o primeiro contato dizendo, olha, a gente está aqui para falar sobre Jesus, para ensinar sobre Jesus, e você vê assim o desejo das pessoas, e as pessoas falam assim, não, então tá bom, venham aqui, fiquem aqui, falem de Jesus para a gente, porque a gente quer aprender mais sobre Jesus. Então essas histórias e essas experiências e esses testemunhos, quando a coisa está muito ruim, cara, você lembra dessas histórias e fala assim, é por isso que Deus me chamou. E aí, é aquela injeção de nitrogênio. Traz a memória que traz esperança. Rapaz, e aí sim é um contexto que a tecnologia, vamos dizer, a contextualização é bem aplicada. Tipo, imagina um filme Jesus sendo passado lá que... Com um projetor na palma da mão, um projetor desse tamanho aqui. Olha só, cara. Hoje, você tem um aplicativo do filme Jesus, só para você ter uma ideia, você pode baixar no teu celular, você tem um aplicativo, em filme Jesus em 2.147 línguas. Meu Deus. Testemunhos em 47 línguas. A vida de Jesus no livro de João, 24 línguas. Vários pequenos vídeos daí, né? A história de Maria Madalena, 228 vídeos. A história de Jesus com as crianças, 187. É um aplicativo isso? E agora vem a novidade aí para quem gosta. A história de Jesus sendo feita pela Pixar. Rapaz. Qualidade Disney. Vem vindo por aí, em breve. Olha aí, que legal, hein? É um aplicativo esse? É um aplicativo. Chama Jesus Film. Film. Que é do filme Jesus. Que legal. Tem muita coisa hoje. Tecnologia hoje, gente. Nossa. Ajuda muito o missionário. Inteligência artificial. Nós estamos hoje estudando, né? Nós que somos líderes da missão, estudando como a inteligência artificial pode nos ajudar. Já temos novidades por aí, tem coisa acontecendo, tem projetos acontecendo no norte da África. Conta em off pra utilizando. Não precisa ser em off, não. Então conta. A gente tem um projeto liderado por um rapaz, mais um para vocês entrevistarem, porque ele está aqui em Londrina. Aproveitar. Então. Bom, eu não sei se ele pode aparecer. Vai ter que colocar uma máscara. A máscara. Fica mais massa, mais ainda. É uma tarja. E muda a voz ainda. Ele serviu no norte da África. Quando ele voltou, ele falou assim, Deus, eu quero continuar alcançando as pessoas nesse país. E ele é um crânio, assim, ele é um menino extraordinário. E ele começou a fazer propaganda no Google e no Facebook. Sabe que o Facebook, a gente já não usa mais Facebook, né? A gente está no Instagram. Mas o norte da África é apaixonado pelo Facebook.
E aí ele coloca lá uma propaganda assim, com conteúdo pago, em árabe. Jesus realmente é o Filho de Deus? Interrogação. Cara, o povo A isca, né? clica, e aí tem um chatbot por trás, com inteligência artificial, que vai alimentando esse chatbot, que vai dialogando com a pessoa e vai fazendo um filtro A jornada. até chegar num ponto que eu falo assim, você gostaria de se comunicar com um cristão nacional, um cristão local, um obreiro? Ah, eu gostaria. Aí entra num segundo estágio, que aí tem alguém por trás. Já não é mais o robô, você tem alguém ali conversando e tal. Chega no terceiro estágio. Você gostaria de ser discipulado ou encontrar pessoalmente um crente local? Ah, eu gostaria. E aí a gente faz essa ponte com um correspondente local, com um crente local. Só o ano passado foram mais de 5 milhões de acesso de tráfego pago que a gente fez. Olha aí. Usando toda a tecnologia. O que vem por aí, gente, é algo extraordinário. O que vem por aí é um perigo, a gente sabe também. Sim. É, porque eu até pensei, como que faz pra blindar pra não vir uma polícia disfarçada nesse canal? Não, é um É a perigo. parte da coragem. Né? É um perigo o uso da inteligência artificial hoje, mas, cara, bem usado, Sim. com sabedoria divina, unção do Espírito Santo, meu amigo, Dá pra fazer muita vai ser um negócio que vai alavancar o trabalho missionário para os próximos anos. Até essa A questão de própria problema de tradução, linguagem aí, né? a própria tradução do filme Jesus e tudo mais. Pô, a própria IA pode traduzir, né? pra até os mais dubladores dialetos. estavam falando desse desafio pra eles, né? Que hoje em dia exatamente. a voz do próprio ator lá em inglês já tá em português, no sentido do tipo, a IA já tá É. E mudando. fica perfeito, parece. É muito mais real, né? Isso é uma novidade aí que a gente vai começar a ver. E aí eu acho que a igreja tem que apostar nisso, a igreja tem que investir nisso. De forma certa, né? É isso aí, usar as ferramentas. De forma correta. Eu acho que esse é o grande... Nós precisamos ser criativos. Deus nos deu criatividade. E a gente precisa ser criativo, usar as ferramentas que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou na nossa mão para a gente poder avançar. Porque estamos falando de 2 bilhões de pessoas no mundo que ainda não ouviram falar de Jesus. Tem muita coisa ainda para ser feita. De certa forma, né, Diogo? A gente às vezes tenta fazer isso, né, com podcast. É. Uma maneira meio diferente, mas com o mesmo propósito, né? Não, eu acho que é. Confessar Jesus o tempo todo. Você chega em lugares que, às vezes, presencialmente a gente não vai chegar. Não vai chegar, é verdade. Uma estratégia. E Paulo, você tem alguma pergunta antes da gente ir para os finais? Assim, ele provavelmente se dedica tanto para a África, então provavelmente você é apaixonado pela África. Eu queria saber quais são as belezas da África, na sua opinião, cultural, Ou talvez o que apaixonou, né? Você naturais, pela África. Cara, o povo é maravilhoso. Assim, todos os países onde eu passei, todos os lugares onde eu fui, a cultura, o modo de se expressar, a alegria, isso é algo extraordinário, extraordinário. A igreja, cara, a igreja é vibrante. Eu sempre brinco que a igreja mais tradicional na África dá de 10-0 na mais pentecostal no Brasil, né? Cara, é maravilhoso. A igreja é algo sensacional, assim, de alegria, de entusiasmo. Você vê, as pessoas estão lá entregues, dedicadas ao Senhor. É algo maravilhoso. Agora, tem as belezas naturais, né? Ninguém pode esquecer disso, né? Então, tem lugares, assim, inesquecíveis. Monte Kilimanjaro, por exemplo. Seu topo com neve ali entre a divisa do Quênia com a Tanzânia. Safari, você já fez? Já fiz um. Já fiz um. Ver os animais, os top 5. Sim, aquele lá é top. É muito legal, né? A natureza em si. E às vezes nem o safari. Uma das primeiras vezes que Patrícia, minha esposa, foi para a África, ela desceu no aeroporto e o caminho, vamos dizer, a estrada que sai do aeroporto, tá do lado do Parque Nacional do Quênia. Ela saiu, tinha girafas. Nossa. Assim, uma girafa. Achei que ia ser mais difícil de ver do Igual que... a pomba no calçadão. Aqui, né? Exatamente. O mesmo tamanho, cara. Não, eu já fiz algumas viagens de carro, zebra, elefante, girafa, viagens mesmo, normais, não era, atravessando não era a rua. safari, legal. Muito legal. Na África do Sul, de vez em quando escapam uns leão lá, então. É bom, hein? Tubarão lá na jaula nas do tubarão. águas geladas Nas águas da geladas. África do Sul. Rapaz, deve ser Caramba. Não, tem coisas muito bonitas. É um continente, eu diria, estigmatizado
Porque a gente fala de África, a gente só lembra da criancinha passando Pobreza, fome, né? só da AIDS, só da guerra. É verdade, essas coisas estão presentes, mas a África é muito mais do que isso, muito mais. Inclusive, nosso presidente, pastor Elias, tá em Moçambique, né? Tá em Moçambique nesse momento lá. Moçambique. Que E legal. toda vez que ele vai, ele volta querendo voltar, entendeu? Daqui a ele pouco quase fica lá. Justamente Esse é o por isso- sentimento. Justamente por isso, ele fala que o culto lá é Não, Pra meu, cima total, né? pra cima. é maravilhoso. Ô Paulo, eu queria saber, porque você comentou que o norte, uma das maiores dificuldades é pela questão do islamismo, né? A gente até falou no último episódio, né, João, sobre essa questão do crescimento. A gente ouve falar muita coisa na internet e tal, e não sabe o que realmente é verdade, o que não é. Eu queria, de você que tem essa experiência de campo e também de capacitação, na sua opinião, por que o islamismo tem crescido tanto, né? E aí você tinha comentado que vocês também têm um trabalho com os africanos que não estão no território africano, mas também nas diásporas, né? E tipo assim, a gente ouve falar que muita gente, o islamismo cresce muito na Europa, por isso também. Isso é verdade? Como que... O islamismo cresce muito não por taxa de conversão, mas muito por taxa de natalidade. Tá? Então, tem que lembrar o seguinte, você nasce numa família muçulmana, automaticamente você é muçulmano. Quando você nasce numa família cristã, você é o quê? Pecador. Se não aceitar Jesus, não ter um encontro real com Jesus, você não vai ser um cristão. Né? Acho que a gente tem uma diferença. Então, boa parte do crescimento do islamismo, seja na Europa, seja no próprio continente africano, é muito por taxa de natalidade. Tá? Tem conversões para o islamismo, tem, né? Que eles não chamam conversão, eles chamam reversão. Que você está voltando para aquilo que deveria ser o original, né? Dentro da ideia deles. Então tem, né? Mas o que Deus está fazendo no mundo muçulmano hoje é uma coisa impressionante. Os relatos que a gente tem de conversão e tudo mais. Eu acho, nós temos um problema muito sério, né? Eu sou muito antenado nas redes sociais, eu sempre estou olhando o que estão sendo postado e tal, e eu acho que as pessoas, inclusive os crentes, eles têm uma ideia equivocada do que Deus está fazendo na história. Para mim, esses movimentos migratórios é Deus abrindo a oportunidade para a igreja assumir um posicionamento mais firme, mais real e de pregação do evangelho. É porque os muçulmanos estão vindo na França, logo a França vai ser um califado. Cara, então vamos para lá. Então vamos para a França e vamos pregar o evangelho. Qual é a melhor maneira de você mudar a história? Pregando o evangelho. Sim. Quando começou os movimentos migratórios, especialmente ali sírios migrando para a Europa, Alemanha e tudo mais, perguntaram uma vez porque a Alemanha foi um dos países que abriu as portas. Aí perguntaram para a Angela Merkel, que era a primeira ministra da Alemanha, a senhora não tem receio que em pouco tempo a Alemanha se torne um país muçulmano por conta da migração? E ela falou assim, depende se a igreja é fraca. Rapaz. Ela é filha de um pastor luterano. Então assim, depende da igreja. Agora, as histórias de conversão que a gente está ouvindo, dos movimentos de muçulmanos vindo a Jesus, são maravilhosos. E eu tenho que lembrar o seguinte, Somália hoje, o país está na classificação de portas abertas como o segundo país com mais índice de perseguição do mundo. Eu tenho 1,5 milhões de somalis vivendo na Inglaterra, onde não há perseguição, onde eu posso falar abertamente do evangelho. Então, é um problema ou é uma oportunidade? É a solução do problema, quase. É uma oportunidade para a gente poder pregar o evangelho. E aí que eu acho que a igreja precisa ser estratégica. Se a igreja ficar... vamos voltar na história do evento. Se a igreja ficar lá esperando esses caras virem para a igreja, você acha que vão vir? Não vai vir. Não vai. Agora, se a gente sair como igreja e ser intencional na pregação do evangelho, aí sim nós vamos alcançá-los com o evangelho de Jesus. Então eu vejo os movimentos migratórios como um agir de Deus na história para que a igreja tenha a oportunidade de avançar com o evangelho entre etnias e povos não alcançados. Né? Não alcançados e que talvez
fossem mais difíceis de alcançá-los no seu contexto local. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder como Igreja de Jesus. Que top. Brabo demais. Que papo, hein, Gil? Rapaz, Meu sensacional. Deus do céu, maravilhoso. Vamos para as perguntas finais? Vamos, faz a primeira hoje, João. Assim, dentro desse contexto todo de missão, de igreja, né? Que sempre esteve envolvido com isso. Qual que é assim, a situação mais engraçada que você lembra de ter passado? Ou algumas, ou uma situação específica? Assim? Situação engraçada? Rapaz... tem uma. Tem uma. Eu fui para Moçambique. Também a primeira vez que eu fui para Moçambique, cheguei no aeroporto, peguei um táxi, fui pro hotel, tomei um banho, tava com uma fome. E aí, bom, Moçambique fala português, então eu vou comer alguma coisa aqui e tal. E aí saí na rua, assim, perto do hotel. Cara, eu olhava as placas, os menus, não entendia nada das comidas. Assim, não... Aí eu vi lá, frango com piripiri. Esse. Parece nome brasileiro, né? Frango com piripiri. Falei, é esse. Aí sentei e tal, o falou, frango com piripiri. O cara falou, o senhor quer um frango inteiro, meio frango, um quarto de frango? Eu falei, minha fome. Qual o tamanho desse frango? Mais ou menos assim. Falei, então, meio frango, tá bom? Ele, posso colocar tudo? Pode, tudo que eu tenho direito e tal. E aí veio, cara, frango assado na brasa. Olha, tá até moendo a boca. Aquele frango, cara, douradinho, assim, coisa mais linda, vermelhinho, assim, douradinho na brasa. Rapaz, a primeira garfada que eu dei, quase. Eu descobri o que era Deu o piripiri. Até um piripiri, né? Piripiri é uma pimenta, mano. Nossa. Mas tava... Forte. Aí eu chamei o cara e falei assim, moço, você não tem como dar uma lavada e colocar de novo pra dar uma esquentada e trazer? O cara ficou olhando pra minha cara, dando risada. Ele deve ter falado assim, mas é um imbecil. Então essa foi uma história envolvendo comida. É o que você falou, né? Desafio, né? Os perrengues principais. E por achar que sabe a língua, né? Achar que tá... Ui, não, por que não pergunta, né? Então, em termos de engraçado, eu acho que essa foi a... E que língua que você tava falando com ele? Né? Não, português. Português mesmo. Português. Mas eu não sabia o que era piripiri. É que o piripiri é só um termo, é uma pimenta, né? Piripiri é apimentado, é uma pimenta. É a pimenta em si? Não, é um molho. É um molho. Eu não sei se é uma pimenta, mas naquele caso era um molho que colocava em cima. Piripiri, né? E o vermelhinho do frango dourado, na verdade, não era dourado do assado, era piripiri. Rapaz. Mas tava forte, cara. Com forte. gosto mesmo. Rapaz. Caramba. E olha que eu gosto de pimenta, hein? Mas não outro rolou, né? não teve jeito De não. glória. E aí, detalhe da fome que você tava no momento ali, quer dizer, foi uma tristeza. Não, mas daí ele lavou. Aí deu bom. Colocou lá de novo, aí ficou agradável. Aí eu comi. Hoje eu sei, então hoje eu já não peço frango com piripiri. Ou eu peço, traz o piripiri separado. Aí traz um pouquinho. Aí você põe um pouquinho lá tal. Só pra dar uma. Você dá uma equilibrada, mas não dá não. Ô Paulo, a segunda pergunta oficial, a gente quer saber assim, a experiência com Deus, assim, sobrenatural mais marcante que você teve. Não necessariamente sobrenatural no contexto que a gente fala, mas sua experiência com Deus, assim, que mais te marcou. Cara, uma das experiências mais interessantes que eu tive com Deus ao longo dessa jornada foi um dia aqui em Londrina. Eu estava no escritório da missão. Tem uma coisa, quando as coisas vão acontecendo, e vão acontecendo bem, a gente tem uma tendência humana de achar que a gente é bom. Né? De começar a se sentir orgulhoso, né? Começar a achar que você já sabe fazer as coisas, aí você começa a depender menos de Deus. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava no escritório, a Patrícia me ligou e disse assim, olha, vem pra cá, porque Gabriela não tá passando bem, Gabriela é nossa filha. Ela pequenininha, um ano e alguma coisa na época. E aí eu corri pra casa, tal, cheguei lá, cara, Gabriela tava desfalecendo, assim, você pegava o braço dela, levantava e caía e tal. E aí, pô, fomos correr pro hospital e tal, corremos pro hospital, eu lembro, hospital infantil ali na JK ali, já entrei, quase quebrei a cancela, porque o cara ainda queria me dar, foi que ticket, nada e tal, e entramos assim e tal, e aí começou o primeiro milagre. A gente chegou, socorro, a Gabriela parou de respirar mesmo, assim, foi bem...
hospital, tinha uma médica pediatra plantonista de UTI na porta do hospital se preparando para ir embora. E a hora que a gente chegou, ela viu já roxa, ela catou a Gabriela e entrou. Eu fiquei do lado de fora, mas dava para ver que começou a descer gente, assim. Era uma junta médica ali, tal. Eu não vou me lembrar quanto tempo, mas, cara, ficou um tempão sem nenhum choro, sem nada. E aquilo foi dando uma angústia. E, de repente, a Gabriela chorou. E o choro ali era coisa boa, quer dizer, ela voltou a respirar, voltou a reagir e tal, não sei o quê. E, pô, não sei o quê e tal, Patrícia lá dentro, e eu fiquei do lado de fora, angustiado e tal. Me liga um amigo, pastor, um amigo meu aqui de Londrina, muito amigo. E ele falou assim, Paulo, tá acontecendo alguma coisa? E eu, como assim? Eu falei, não sei, eu queria saber se tá acontecendo alguma coisa, porque eu tava orando aqui e Deus colocou claramente uma palavra no meu coração para falar para você. Eu não sei exatamente o que Deus quer falar com você, mas a palavra que Deus mandou eu te dar é essa daqui. O Senhor protege aqueles que o temem e aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir vida, mesmo em tempo de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e Ele é a nossa proteção. Deus mandou falar para você que a sua esperança está nele e não em você mesmo. Rapaz, caramba. Aí eu, tá bom, obrigado. Aí eu sentei e falei assim, tá bom, Deus, eu já entendi. Hoje para mim está muito claro que assim, o jeito em que eu estava tomando decisões e fazendo as coisas, toda a esperança estava em mim mesmo, nas minhas habilidades, no meu conhecimento. E a gente que lidera, facilmente a gente comete esse erro, de começar a acreditar de que, pô, eu sou bom mesmo, pô, isso aqui, né, tô fazendo bem. Achei o método. Cara, aquilo foi muito, muito claro. Foi Deus falando assim, tá errado, não é dessa forma, tá. Final da história. Já era quase 11 horas da noite. Isso aconteceu, tipo, 10 horas da manhã. Era 11 horas da noite, a gente estava no hospital ainda. Cara, foi exames em cima de exame, em cima de exame. O médico me chamou a gente lá. Gabriela, eu vou dar alta para ela. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós fizemos todos os exames que vocês possam imaginar. Ela não tem absolutamente nada. Rapaz, ninguém nem sabe por que ela ficou daquele jeito. Não. Aí eu falei assim, tá bom, doutor, obrigado. E eu falei, Patrícia, eu já sei. Eu sei o que aconteceu. Deus queria falar comigo. Deus queria deixar muito claro. É Ele quem cuida. A esperança é Ele. O que eu preciso fazer é Ele. E por muitos anos a gente morou aqui. Depois verso 22 do Salmo 33, né? Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, assim como está em ti a nossa esperança. E aí, por muito tempo, eu morei numa outra casa, não a que eu estou morando agora, e uma amiga nossa, muito querida, pintou um painel na sala da minha casa, exatamente com esse versículo. E esse versículo me acompanha para onde eu vou. E agora eu sei, minha esperança está nele. Puxa, isso aqui deu certo. Nossa, é Deus. Então, eu acho que essa foi uma das experiências assim, mais marcantes que eu tive. De experimentar Deus assim, usando a vida de pessoas e desse irmão em particular para falar assim, amiguinho, ó, quem cuida de baixa a bola, quem cuida de você, quem faz as coisas acontecerem sou eu. E é muito louco, é uma questão de respiração, né? Tipo, o fôlego de vida ali, ele mostrando que... Cara, foi assim, foi assustador ao mesmo. Aí alguém vai falar assim, mas Deus ia tocar, Deus ia fazer alguma coisa. Pode até ser que não foi, não quer dizer que foi Deus que fez a Gabriela ficar dessa forma, mas Deus usou aquela situação para abrir os olhos e usou aquela pessoa para trazer uma palavra pra gente. Definitivamente, foi a coisa mais enfim, que tá no meu coração faz muito tempo. E é o que me mantém. É assim, botar o pé no chão e falar assim... Você lembra que você perguntou? Mas que missionário é diferenciado. Não é. Missionário é uma pessoa como qualquer outra, que tem as suas lutas e que depende de Deus e que precisa colocar a esperança, as suas forças ou a sua falta de força em Deus, para que Deus possa fazer. Caso contrário, o tombo pode ser muito grande. O tombo pode ser muito grande.
você vai ver muita gente aí tombando. Porque chegou num posicionamento que falou, nossa, né, eu sou a última azeitona da pizza. Né? Então, a Coca-Cola no deserto. E aí... deu ruim, exatamente. Caramba, forte, hein? Forte demais. Muito bom. Muito bom. Paulo, pra gente já encerrar, né? Eu queria saber, deixa pra galera, na verdade, também, pra todos nós, quem quer ajudar, né? Patrocinar, vamos dizer assim, investir na MIAF, né? Abençoar o ministério, ou participar também, como que faz, né? Você até comentou que vocês fazem a questão da plantação de igrejas, né? Vocês são um movimento interdenominacional, né? Então, como que é isso, né? Então, a MIAF tem diferentes oportunidades como as pessoas podem participar, tá? E aí você não precisa participar de uma ou outra, você pode participar de todas elas se você quiser, né? A MIAF valoriza muito movimentos de oração, então você vai acompanhar a gente, volta e meia a gente está divulgando motivos de oração do que está acontecendo na África, situações que demandam a intercessão missionária e tudo mais. A gente tem diversos projetos, os quais as pessoas podem participar indo e dando um tempo curto, 3 semanas, 2 meses, 1 mês, 1 ano, para participar desses projetos que a gente tem em diferentes lugares da África. Você pode ajudar os projetos financeiramente, se você quer. E se você tem um chamado, Deus está direcionando sua vida, você entende que Deus está falando ao seu coração, não, quero te usar como missionário, e você considera a África como opção, eu tenho mais de 300 oportunidades hoje, e não tenho 300 missionários para colocar nessas oportunidades de diferentes ministérios. Isso que a gente falou aqui, profissionais, inteligência artificial, piloto de avião, médico, pastor, discipulado, plantador de igreja. As áreas são as mais diversas possíveis. Fica meu convite, para quem quiser, procura lá MIAF Brasil, todas as redes sociais, @MIAF Brasil, você vai encontrar nosso Instagram principalmente, e lá tem motivos de oração, lá tem projetos que a gente está envolvido, lá tem oportunidades de ministério, tanto de longo prazo quanto de curto prazo. Interaja com a gente, escreve para a gente lá, vai ser uma alegria poder indicar, acompanhar, orientar aqueles que querem de alguma forma se envolver. Show de bola. A gente vai colocar aqui na descrição todos os contatos, tanto do Paulo quanto da MIAF, para você se inteirar, entrar em contato, abençoar eles da forma que Deus tocar no seu coração. O meu tá fácil, só existe um Paulo Feneman. Que diferença agora. Só procurar lá. João, né? João tem @Paulo Feneman. É você. Vai cair Feneman. lá. Cara, tem nome de artista. Qual que é o... Holandês. Na verdade é judeu que mudou o nome por causa da guerra. Da guerra? Rapaz. A barba não nega, né? Nossa. Parecendo o Pondé, o óculinho, a barbinha. Até falei, eu vou pegar onde ele comprou esse óculos aí. Tô voltando de Madagascar via África do Sul. Aí eu não vou falar o nome desse meu amigo, mas é um cara que eu já conheço há muitos anos. Eu entrei primeiro, sentei, e aí eu não tinha visto ele no aeroporto, mas ele entrou no avião. Ô, fulano, tudo bem? E ele... Ô, meu amigo, como vai e tal, não sei o que legal te encontrar. Bom, a gente se fala depois aí, que ele tava lá no fundo, ele foi, tal. O avião decolou. Daqui a pouco ele vira, Paulo, me perdoa, pelo amor de Deus, cara. A hora que você me cumprimentou, eu achei que era o Pondé. Eu não sei se ele falou de sacanagem ou brincando, mas se foi, a piadinha eu já ouvi várias vezes. Né? Parece. Pondé. É isso aí. Então, ó, galera, muito obrigado por você ter acompanhado até o final. Paulão, cara, valeu demais pela presença. Foi um prazerzaço ter você aqui. Que seja o primeiro de muitas, né? Se Deus quiser, nas próximas, contar mais experiências, mais histórias, fazer as pontes. Trazer uma galera aí. Você falou aí, fazer a... Cabe mais um microfone aqui? A gente dá um jeito aí. Vamos trazer. Inclusive, já vou agradecer a produção aí, Arthur Filzeira, eles que trabalham aqui, né? No MJCast. Então, valeu demais aí por, mais uma vez, fazer acontecer. Mais 3 microfones aqui. Fazer uma roda pra conversar. E se você ainda não curtiu, deixa seu like aqui, compartilha esse episódio com mais alguém. Você conhece alguém que tem a chamada missionária, ou você mesmo quer divulgar a questão da MIAF, né, os projetos na África, a missão em si, né, de Jesus, compartilha esse episódio com todo mundo, faz chegar mais longe. E, Paulo, quer deixar uma última palavra pra galera, ou mandar um abraço pra família, e agora é sua oportunidade. Meu pai e minha mãe. É importante conquistar os 3 pontos. Eu queria dizer assim para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, dizer que
Nós precisamos entender que o chamado de Deus é um chamado para cada um de nós. Pode ser que Deus vai te usar aqui, pode ser que Deus vai te usar lá na África. Isso não importa. Isso é secundário. O que nós precisamos é de uma geração de pessoas que entendam que Cristo quer ser glorificado por todas as nações da terra. E nações aqui é a palavra etnia, todas as etnias da terra. É isso que nós vamos experimentar lá em Apocalipse. João fala, eu vi diante do trono de Deus gente que eu não podia contar, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações e línguas. A obra missionária é um convite de Deus. A obra missionária é um convite de Deus para a gente participar daquilo que Ele está fazendo. Isso é um privilégio. Deus está convidando a gente para participar daquilo que Ele está fazendo. E se a gente decidir não participar, não são os povos que vão perder, é a gente que vai perder. Eu acho que a gente precisa encarar a missão dessa forma. Não nos envolvermos na missão de Deus é recusarmos o convite de Deus para participar daquilo que Ele está fazendo. E perdemos a oportunidade de estarmos junto com Ele e ver aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer. Às vezes a gente fala da missão como uma obrigação, tal. É verdade, a gente tem um chamado, mas pensa na missão de Deus como um convite de Deus. Deus está te chamando para você participar daquilo que Ele mesmo está fazendo. Quando a gente olha a missão dessa forma, a missão começa a criar um corpo novo, uma dinâmica nova. E eu acho que cada um de nós, cada um que está nos assistindo, precisa encarar a missão de Deus dessa forma. Rapaz, brabo, hein? Então, se você assistiu até o final, vou deixar 2 hashtags, pode ser? A primeira é MIAF, então se você assistiu até aqui, deixa aí a hashtag MIAF, certinho, aí, Paulo? E a segunda é O Convite de Deus, hashtag O Perfeito. Convite de Deus. Pode ser? Isso aí, top. Aceite. Aceite? Aceite. Pode ser o caminho mais difícil, mas com certeza é o mais... É o mais prazeroso. É o mais prazeroso e único que realmente leva a Deus, né? Muito bom. Caneca a gente leva embora quando termina o podcast? Você correr bastante. Você correr mais com a rua, mais que eu, vai ser fácil. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, Paulo. O prazer é todo nosso, cara. Que ele cresça e a gente diminua. Principalmente a barriga. Valeu, galera. Tamo Valeu. junto. Valeu.